Nossa história começa num futuro distante, em 2021, em um mundo que já viu dias melhores. Depois que uma guerra nuclear detonou o planeta, a sua humanidade se vira como pode em cidades fortificadas, os únicos lugares seguros que sobraram. É aí que encontramos nosso personagem principal rasgando o asfalto na moto quando, do nada, uma criatura gigante resolve dar as caras. Sair dessas cidades seguras é praticamente uma passagem só de ida para ser eliminado para quem não é durão. Mas nosso herói segue em frente sem demonstrar um pingo de medo. O mundo lá fora foi destruído pela energia nuclear e agora é um lugar bem esquisito. De repente, um novo adeus mutante que some entre os prédios, Boor e o nosso camarada. Esses insetos se transformaram em bestas nucleares, o verdadeiro pesadelo da raça humana. A criatura não perde tempo e avança direto para o nosso protagonista, pronta para fatiá-lo com suas garras. Sem pensar duas vezes, o cara pula da moto e saca uma lâmina sinistra, brilhando com uma energia roxa sinistra. Então ele voa em direção à besta nuclear, totalmente preparado para a briga que está prestes a acontecer. O jovem se ajusta no ar, mirando um golpe direto no meio do monstro gigante e, numa velocidade impressionante, ele corta a criatura várias vezes com sua arma de energia. Depois de despachar a ameaça, ele aterrissa frio como um pepino, porque nesse mundo, meu amigo, só os mais fortes sobrevivem. Para aguentar o tranco por aqui, você precisa ser mais forte e implacável do que essas criaturas mutantes. Mas as dificuldades desse mundo vão muito além desses bichos que vimos até agora. Nesse instante, um cara de terno num carro blindado para bem ao lado do nosso personagem principal. O jovem de cabelo branco parece estar seguindo o veículo por um motivo muito específico. Então demonstra uma espécie de cartão para o cavalheiro ao volante. Olhando a foto, o motorista confirma que é a mansão para onde ele precisa ir. Os dois trocam um sorrisinho malicioso, já que o evento de hoje promete ser bom. De repente, o velho aparece do lado de fora do carro, totalmente confuso com a situação. E na cena seguinte, vemos o homem de terno todo amarrado enquanto o nosso herói o encara friamente. O jovem então pega suas roupas e coloca uma máscara para realizar seu disfarce. Todo arrumado, ele se aproxima da porta da mansão que viu na foto. Ele abre a porta e entra no lugar misterioso que parece puro luxo por dentro. Assim que ele entra, uma mulher aponta uma arma para a cabeça dele sem fazer perguntas. Ela quer saber quem ele é e o que está fazendo ali, já que nunca o viu antes. Logo depois, outra mulher aparece e avisa que se ele der mais um passo, elas vão dar um jeito nele. Calmo como um pepino, o jovem coloca a mão no bolso e diz para dar uma olhada mais de perto. Então ele mostra um objeto dourado e as mulheres ficam completamente boquiabertas. A recepcionista reconhece ele imediatamente e diz que ele é um convidado Zek muito especial. O jovem diz que veio para se divertir e que é melhor não estragar a noite dele. Ouvindo isso, as Adorzo dão as boas-vindas ao lugar conhecido como Edém do Deserto. Uma das mulheres então usa um cartão para abrir a passagem e o guia para dentro. As duas se curvam e desejam a ele uma visita maravilhosa. O homem mascarado então caminha sozinho por um corredor escuro em direção a uma porta gigante. As enormes portas duplas começam a se abrir, revelando o que tem dentro. Esse tal de Éden do Deserto é, na verdade, um clube secreto que ficou bem famoso recentemente. A galera que frequenta aqui é um figurão da região ou alguém podre de rico. E o que atrai todas essas pessoas poderosas são os serviços especiais oferecidos no local. Todos os convidados estão reunidos olhando para o palco, onde uma gabarota aparece. Um anfitrião os recebe e manda real aqui. A única coisa que importa é dinheiro. Com um sorriso sinistro, ela promete que com dinheiro eles vão ter o melhor momento de suas vidas. Ela puxa a cortina mostrando o que estava escondido atrás dela. A anfitriã anuncia o início de um leilão e várias garotas são levadas ao palco para o público. Os produtos, como são chamados, são escolhidos a dedo e prometem uma experiência única para os compradores. A anfitriã então encoraja os convidados a gastar sua grana sem pensar duas vezes. O serviço especial da casa são leilões ilegais envolvendo pessoas, mas acredite, a toca do coelho vai muito mais fundo do que isso. Enquanto isso, uma mulher de cabelo branco se aproxima do nosso herói e pergunta por que ele está todo sozinho. Ela então pergunta se ele não está interessado nos produtos sendo exibidos no palco. Com um olhar de desprezo, o jovem diz que é chato e pergunta se não há nada mais emocionante. A mulher sorri e diz que ele é um homem de bom gosto e que para ter acesso a algo melhor ele precisa se qualificar. Sem dizer uma palavra, ele mostra a ela o objeto dourado que usou para entrar. A mulher fica chocada ao vê-lo e o jovem pergunta se essa é a qualificação suficiente. Ela se desculpa profusamente por não reconhecer seu status e o convida a segui-la. Os dois então sobem as escadas, deixando a multidão para trás, que continua com o leilão. A mulher então leva nosso protagonista a uma sala privativa, abrindo a porta para ele. O homem mascarado entra e se encontra numa sala luxuosa com uma cama gigante no centro. Na cama, uma garota de cabelo rosa se apresenta como Xiaomei e diz que tem 18 anos. A mulher de cabelo branco apresenta a garota como um item de alta qualidade e pede dar-lhe opinião. Com um sorrisinho, nosso herói responde que ela não é nada mal. A acompanhante então se despede e diz para ele aproveitar seu tempo particular com a garota. O protagonista pensa consigo mesmo que finalmente encontrou um produto de primeira linha. Xiaomei se oferece a ele, dizendo que a partir de agora ela é seu bichinho de estimação exclusivo.
Ele então se aproxima dela e pergunta que tipo de conversa é essa. A garota de cabelo rosa o chama de safado e pergunta por que ele ainda está se fazendo de bobo. O jovem então se inclina sobre a cama, entrando no jogo dela. Deitada, ela diz que está toda pronta para começar o jogo. Ele de repente se levanta e diz que achou a coisa toda muito simples e entediante. Surpresa, ela pergunta se ele não gosta quando ela toma a iniciativa. Nesse momento, ela pergunta se ele prefere quando ela é um pouco mais usada. A garota promete que será super obediente e age de forma submissa. Ela sussurra que se ela não for uma boa menina, ele pode aplicar uma, digamos, correção mais intensa. Com um sorriso enigmático, ele pergunta se ela gosta de métodos de disciplina mais exigentes. A jovem, com um olhar provocador, responde que adora sentir o toque do instrumento de seu mestre. Ele apenas diz bom e a empurra firmemente, sua expressão agora séria. Nosso herói revela um chicote de verdade que ele havia escondido o tempo todo. Ele então a desafia a experimentar o negócio real, adotando uma postura de ataque. Sem hesitar, ele acerta um golpe poderoso, arrancando um grito agudo da garota. Ela pergunta por que ele a machucou e diz que não poderá servi-lo se estiver toda machucada. Ele responde friamente que ela deveria ser capaz de aguentar, afinal a espécie dela não desiste fácil, a não ser que seja eliminada de vez. E para completar, ele a chama de mulher fera, deixando a pobre garota completamente em choque com a revelação. Furiosa, ela exige saber como ele descobriu e pergunta se ele é um daqueles necrófagos que caçam a espécie dela. O jovem então arranca seu disfarce, revelando sua verdadeira aparência de caçador. Ele zomba dela, dizendo que é um membro premium e que o cheiro e a temperatura corporal dela revelaram o disfarce. Ela muda de tática na hora e toda doce e sedutora diz que como ele é um convidado importante, ela o servirá muito bem. Seus braços se transformam em garras e ela o abraça, dizendo que só quer deixá-lo confortável. Mas nosso herói não está para brincadeira e atira para longe com o chicote assim que ela revela sua verdadeira forma de criatura monstruosa. A criatura sai voando, nosso Messias já está se preparando para a próxima rodada, não dando a ela um momento para respirar. A criatura, toda confusa, quer saber quem realmente é e como diabos aquele chicote foi capaz de quebrar seu disfarce. Ela o avalia e pensa, caramba, esse cara tem tudo para ser um necrófago novato. Então ela não entende como um novato como ele tem uma arma tão chicoteada. Ele responde calmamente que é apenas um caçador comum que aceitou a missão de acabar com todos eles. Cheio de si, o jovem ainda dá um tempo para ela e diz para ela chamar seus amiguinhos, já que lutar contra toda a equipe de uma vez economizaria tempo para ele. A fera fica furiosa com a atitude dele, mas ela sabe que se seus amigos aparecerem, a história será diferente. E como se fosse uma deixa, uma bota elegante de salto alto em entrecena, anunciando que a cavalaria finalmente chegou. Os funcionários do clube aparecem revelando que também são mulheres fera disfarçadas. Uma delas, usando uma venda, comenta que achava que ele seria um osso duro de roer, mas no final, ele é só um garoto. A de cabelo branco da recepção oferece uma mão, já que o jovem parece ser mais do que seu colega pode mastigar. A primeira recepcionista que vimos, a da porta, avisa ao grupo para não baixar a guarda, porque o cara é um necrófago. Quanto a criatura rosa chamada ela se transforma ainda mais, avisa que apenas usar garras não fará nada contra um caçador preparado como ele. Ela então se gaba, dizendo que outros necrófagos que tentaram a sorte antes não tiveram a menor chance. Outra fera com uma vibe meio B, zomba que ele está sozinho e parece um novato perdido. Eles concordam em resolver isso rapidamente porque há um banquete enorme de pessoas esperando por eles lá fora. Então todo o esquadrão ataca nosso herói junto, gritando para ele encontrar seu criador. Nosso herói encara os 5 monstros gigantes e com total calma diz que o ataque deles todos de uma vez só facilitará o trabalho dele. E assim, ele puxa um talismã que começa a brilhar com uma potente energia dourada. O jovem então ativa o item misterioso, preparando-se para liberar uma habilidade maligna nas criaturas. A energia do talismã, agora fluindo azul, é canalizada diretamente para seu chicote, que começa a brilhar intensamente. E então ele libera um ataque elétrico devastador que atinge todos os 5 monstros de uma vez, fritando todo mundo. Uma delas sai voando e toda machucada, se pergunta como um simples caçador pode usar habilidades especiais desse nível. Deitada no chão e completamente destruída, a criatura rosa admite que no final a subestimou o cara e errou feio. Nosso herói permanece imponente apenas observando seus inimigos estirados no chão, sem chance de continuar a luta. Ele então explica que não era sua própria habilidade especial, mas o poder de um item mágico apelão. O jovem comenta que valeu a pena gastar um talismã de raio caro como aquele para eliminar 5 inimigos de uma vez. Do nada, outro caçador entra na sala e fica de boca aberta com a cena, todas as criaturas derrotadas no chão. O homem e seu grupo saem dali correndo, gritando aterrorizados que há feras, mulheres fazendo um lanche com os clientes. Acontece que essas 5 pestes estavam atraindo pessoas para lá com a promessa de serviços especiais. Nos bastidores, eles também estavam devorando alguns dos clientes que iam lá em busca de diversão. Essas mulheres feras são muito mais evoluídas do que as feras nucleares comuns, sendo tão inteligentes quanto os humanos. Nosso herói se apresenta como Liu Xing e diz que sua missão era simplesmente eliminar as feras das instalações.
Ele então remove os núcleos nucleares das criaturas derrotadas, uma recompensa extra pela missão bem-sucedida. Neste mundo, os caçadores são gerenciados por uma guilda e lidam com todos os tipos de problemas. A maioria deles são novos humanos, um bando de pessoas que despertam poderes por causa da radiação. Além de terem seus atributos físicos aprimorados, eles também podem despertar superpoderes. Lucien confirma que é um novo humano, mas sua habilidade especial está muito fora da caixa. Depois de terminar o trabalho, nosso NC sobe em sua moto e sai dali. Em um flashback rápido, vemos que ele era um órfão que costumava apanhar e passar fome para sobreviver, até que um dia ele conheceu sua salvadora, a capitã de sua equipe de necrófagos, Fan Shaoyu. Ela descobriu que ele era um novo humano e o convidou para sua equipe, os Leopardos Gêmeos. Depois de ralar muito no treinamento, ele alcançou o Rank C, mas ainda está longe dos cachorros grandes do Rank S. Ele encontrou uma maneira de ficar mais forte usando armas que, digamos, não pertencem a este mundo. De volta à cidade, o jovem estaciona sua moto em frente ao prédio onde mora. Para garantir sua segurança, ele tranca a porta com uma corrente de cadeado resistente. Nosso herói entra em seu quarto, um lugar muito simples que é o completo oposto daquela mansão luxuosa. O jovem se senta no canto do quarto, segurando um objeto verde que brilha intensamente. Ele fecha lentamente os olhos e desmaia, depois de um dia seriamente exaustivo. Seus olhos se abrem de repente, e agora um é roxo e o outro é amarelo. Esta é sua habilidade especial de novo humano, que permite que ele viaje para outro mundo. Este lugar é completamente diferente de seu mundo original e é conhecido como o Reino Imortal. Ao contrário do Apocalipse, neste mundo bizarro, é possível cultivar a imortalidade. Uma garotinha flutuante aparece e pergunta se este mestre da seita finalmente acordou. Nosso herói, agora com roupas diferentes, diz que a missão foi um sucesso e que ele coletou um monte de materiais. Ele se lembra de que em um momento estava dormindo no deserto e no instante seguinte acordou neste lugar maluco. Mesmo já tendo viajado para cá antes, ele ainda acha tudo isso um pouco inacreditável. Para explicar como toda essa bagunça começou, ele precisa voltar alguns meses no tempo. A cena então nos leva a um lugar escuro, uma pilha de pessoas que bateram as botas sob um céu vermelho. Naquele dia, ele havia adormecido em sua casa, como de costume, alheio ao que o aguardava. Mas quando ele abriu os olhos novamente, ele se viu em um lugar estranho e se perguntou onde diabos ele tinha ido parar. Foi naquele momento que Liu Qin percebeu que havia sido transportado para outro mundo completamente diferente. A princípio, ele pensou que estava apenas tendo um pesadelo sobre tudo que via ao seu redor, mas o cheiro forte dos corpos era tão real que o embrulhou o estômago. Para sua surpresa, sua pulseira de caçador veio junto e ainda estava funcionando perfeitamente. No entanto, no instante seguinte, algo ainda mais bizarro apareceu bem na frente dele. Ele viu um prédio antigo flutuando coberto de espinhos estranhos, uma cena verdadeiramente sobrenatural. Naquele momento, uma forte dor de cabeça o atingiu e as memórias do dono original do corpo começaram a surgir. Ele descobriu que a energia espiritual deste mundo havia se esgotado e foi substituída por uma energia maligna. Com isso, vários demônios e monstros começaram a caçar pessoas, deixando um rastro de destruição. E os métodos cultivadores restantes eram ainda mais sinistros para manter seu poder. O antigo dono deste corpo era um discípulo da seita Ascensão e seu trabalho era cavar em busca de tesouros. Pessoas comuns não conseguiam enfrentar os cultivadores, então tudo o que podiam fazer era obedecer. O mestre do sexo da Ascensão parecia ser um cara justo que estava protegendo suas terras, mas na realidade ele via seus discípulos como gado para seu próprio cultivo e poder. O mestre extrairia as almas de seus seguidores e até chamaria esse ato de uma bênção para eles. Alguns discípulos com maior aptidão para o cultivo tornaram-se material para fazer pílulas de ascensão. Assim, muitos discípulos foram sacrificados e seus corpos foram simplesmente descartados no deserto. Chocado, ele se pergunta se esse é o caminho do cultivo neste mundo Tendi que reencarnou no corpo de outra pessoa. De repente, sua dor de cabeça retorna e ele questiona se mais memórias estão chegando. Em uma memória, um ancião diz ao jovem Liu Qin que nos velhos tempos havia inúmeros mestres cultivadores. Naquela época, praticantes poderosos eram tão comuns quanto nuvens no céu. Os cultivadores de hoje não seriam nada mais do que meros aprendizes no passado. O mestre da seita daquela época era tão incrível que até os reis demônios vieram aprender com ele. Mas os bons tempos acabaram e um dia a energia espiritual se esgotou e o céu praticamente desabou. Para preservar a seita, o mestre daquela época usou uma técnica secreta e proibida. Essa técnica protegeu o salão principal, mas a seita foi enterrada esperando que alguém a revivesse. No entanto, com o fim da energia espiritual, a energia maligna se espalhou por toda a terra. Em vez dos antigos, novos cultivadores surgiram que usavam métodos demoníacos para ganhar poder. Por causa disso, o mundo de hoje é chamado de domínio de refinamento imortal e o mal prevala-se. O ancião diz que o menino é o último descendente da seita e que ele deve despertá-lo um dia. É uma pena que o dono original tenha sido pego antes de encontrar a entrada, então a herança é toda dele agora.
O ancião o instrui a encontrar as ruínas da seita e usar uma pulseira para abrir a passagem. De volta ao presente, o jovem segue as instruções em busca da localização das ruínas. Ele então percebe que a descrição corresponde perfeitamente à pilha de corpos onde ele acordou pela primeira vez. De repente, sua pulseira necrófana emite um bip detectando forte energia nuclear subterrânea. Com essa nova pista, ele começa a procurar na pilha de corpos a fonte do sinal. Nesse instante, ele encontra um poço e ambas as pulseiras reagem, indicando que a entrada é por ali. À medida que ele desce, a ressonância fica mais forte, confirmando que ele está no caminho certo. Mas as pessoas enterradas ali se transformaram em monstros e tentam agarrá-lo, dificultando a descida. Finalmente, após uma longa caminhada, ele chega ao fundo do misterioso poço. O alarme da pulseira está pitando como um louco e ele cara um buraco escuro à sua frente. Naquele momento, mãos esqueléticas começam a emergir da escuridão do buraco aterrorizante. Com os olhos arregalados, nosso herói percebe que algo está se aproximando. Da escuridão, então, emerge um monstro esquelético gigante e muito assustador. Sem tempo a perder, o jovem entra em posição de combate, pronto para uma luta. Com um movimento rápido, ele avança e acerta um soco poderoso na criatura. Ele se lembra do padrão de toque que o ancião lhe ensinou e recita um encantamento tocando a criatura esquelética. Com isso, o olho do esqueleto começa a brilhar intensamente com uma luz muito forte. O monstro gigante e os menores são envolvidos em uma energia azul e se desintegra. Os esqueletos se tornam crânios flutuantes com chamas azuis, que circulam ao redor dele. Os crânios começam a girar rapidamente, formando uma espécie de portal. Ele entende que o monstro era o guardião e que o portal é a entrada para a antiga seita. Com um sorriso, ele descobre que a pulseira de Jade é a chave para entrar no portal. Sem hesitar, nosso herói corre e pula diretamente para dentro do misterioso portal. Seu pé passa pelo portal e ele é transportado para o outro lado da passagem. Dentro do portal, vemos vários crânios roxos se juntando e explodindo com energia. Um esqueleto medita no meio da energia roxa, absorvendo todo o poder para si. A energia então se transforma e cobre o esqueleto com uma armadura dourada brilhante. A transformação revela um ser dourado com muitos braços, parecendo uma divindade antiga. Finalmente, o jovem chega ao seu destino do outro lado da passagem mística. Ele agora se encontra dentro de uma estrutura com uma aparência muito antiga. Nosso garoto leu sobre mundos de cultivo, mas ver com seus próprios olhos é muito mais chocante. De repente, sua pulseira começa a brilhar com uma luz vermelha e ele se pergunta o que está acontecendo. Então, uma energia vermelha sai de sua mão e flui em direção ao grande edifício à sua frente. A energia então se transforma na pequena garota flutuante que ele conheceu antes. A pequena criatura então lança uma onda de energia dourada em direção ao nosso herói. A energia envolve completamente o corpo do nosso Messê, que permanece parado. A garota chama de mestre da seita e diz que ele salvou a seita pagã e da terra. Confuso, ele pergunta por que ela o chamou assim e ela diz que vai explicar a situação. Ela explica que é o espírito da formação da seita e que uma parte dela foi selada na pulseira. Na Era de Ouro, o antigo mestre da seita criou um método de cultivo que misturava o imortal e o demoníaco, mas a energia maligna corrompeu bestas e cultivadores, que perderam o controle e atacaram. No momento crítico, o mestre da seita teve que intervir para salvar a todos do caos. Com apenas 2 movimentos, ele usou esses mantras de limpeza espiritual para mudar a maré. Ele usou a técnica sagrada de quebra de palavras para acabar com a ameaça. Com isso, a tátua dourada gigante esmaga os inimigos com um soco devastador e explosivo. O primeiro movimento da técnica foi a luz do caminho justo que varreu a maioria dos demônios. O segundo movimento usou os próprios demônios para limpar aqueles que sobreviveram à primeira onda. Com um comando, ele ordena que os grandes imperadores demônios arrastem os outros de volta para onde vieram, e com apenas esses 2 golpes, ele quase aniquilou toda a primeira onda de demônios malignos. Mesmo sendo tão poderoso, ele não conseguia lidar com um número absurdo de inimigos. No final, o mestre da seita não teve escolha a não ser selar o Vale de Refinamento Imortal. Para fazer isso, ele sacrificou sua própria alma e sangue, ativando uma formação que selou toda a seita. Assim, o salão principal foi selado no subsolo com as almas dos discípulos adormecidas lá dentro. O ancestral do dono original do corpo estava em uma missão e não conseguiu retornar a tempo. Ele recebeu o decreto do mestre da seita para sobreviver e um dia reviver o Vale Mortal. Agora que Liu Jin despertou o pequeno imortal, ele naturalmente se tornou um novo mestre da seita. Mas para reviver a seita, ele precisa reunir a energia espiritual, que é impossível neste mundo. Felizmente, a reação de sua pulseira de necrófago lhe deu uma ideia muito ousada para resolver isso. Ele teoriza que a energia nuclear e a energia espiritual podem ser trocadas de alguma forma. O jovem então se pergunta se ele poderia trazer os cristais nucleares para este mundo e se ele pode retornar.
A pequena imortal pergunta se ele está bem. Ele diz que está cansado e pede um lugar para descansar e ela o guia para um quarto. Antes de dormir, ele pede à pequena imortal para protegê-lo, ela aceita o comando e em um lugar seguro ele finalmente adormece depois de tanta tensão. De repente, seus olhos se abrem novamente com as cores amarela e roxa usuais. Ao acordar, ele percebe que retornou ao seu mundo original e a pulseira de Jade veio com ele. Com isso, ele chega a duas conclusões. Ele pode viajar entre mundos dormindo e pode levar objetos com ele. Então ele testa sua teoria segurando um cristal nuclear e tenta levá-lo para o outro mundo. Logo depois, sua suposição é confirmada e ele mostra o cristal para a pequena imortal. Como esperado, ele pode trazer qualquer coisa que toque para o mundo do cultivo. Com essa energia, ela diz que eles podem ativar o artefato mais importante, o caldeirão do renascimento. O chão se abre e um grande círculo mágico invoca o caldeirão da vida para eles. A pequena imortal explica que o caldeirão pode ser reativado com energia espiritual. Com o caldeirão, ele pode forjar novos corpos para as almas dos discípulos que foram selados. Nosso herói então ordena que ativem o caldeirão para trazer um dos discípulos de volta. A pequena imortal diz que a sorte dele decidirá qual discípulo retorna e o jovem acha isso interessante. Ela não entende o que ele quis dizer, mas lembra que precisa avisá-lo sobre algo importante. Naquele momento, uma fênix de fogo emerge da corrida fria e o corpo do discípulo está quase pronto. A criatura de fogo então voa em direção a ele e a pequena imortal o avisa para ter cuidado. Nosso herói fica impressionado com a velocidade da fênix de fogo e se prepara para o impacto. Sem nenhum medo, ele estende a mão e consegue pegar a criatura flamejante que se aproxima. Ele então agarra o pescoço do novo discípulo, que está envolto em chamas e tem asas pretas. A mulher tem uma aparência sombria e olha para o mestre da seita com um olhar muito intimidador. Seu corpo está coberto de marcas de fogo e ela parece ter um grande poder oculto. A discípula questiona como ele não teme seu fogo e pergunta quem ele realmente é. Ela então vê a pulseira de Jade em sua mão e fica chocada, se perguntando quem ele poderia ser. Naquele momento, a pequena imortal diz à nova discípula para respeitar o jovem mestre e ele a recebe. A recém-chegada ainda está desconfiada ao se lembrar de que o antigo mestre drenou seu poder e se foi. Ela então teoriza que ele pode ser a reencarnação do mestre e decide testar seu passado. Como majestosas as rochas, ela pergunta por que razão acordaram de seu sono. Nosso herói responde com um sorriso que é para ela se juntar e ajudar a reviver a seita. Mas a mulher responde com desdém que não tem interesse em participar de algo tão chato. A pequena imortal fica furiosa e a ameaça por desrespeitar o mestre da seita. Então a discípula grita para ela se perder e a joga longe com uma explosão de fogo. Ela diz que seu destino é seu e que ninguém o controlará nesta vida. Naquele momento, a pulseira do jovem brilha e uma corrente de energia sai dela. A corrente então prende a discípula rebelde e a eletrocuta com um imenso poder. Com a mulher derrotada, a pequena imortal fica surpresa que ele conheça a vitória. Maldição Yan. Ele explica que, ao entrar no salão, a pulseira ressoou com as almas seladas ali. A pequena imortal então se lembra de algo importante que precisava lhe dizer. Ela revela que todos os discípulos selados eram na verdade demônios e monstros poderosos. Com isso, ele entendeu que o antigo mestre precisava de um as na manga para controlá-los a todos. Ele viu a corrente sendo transferida para o novo corpo e tinha certeza de sua teoria. O jovem diz que apenas puxou a pulseira por acidente e ativou a maldição por acaso. A discípula então se apresenta como corvo de fogo, um espírito de fogo que ganhou uma forma humana. O jovem diz que ela é apenas um espírito de artefato e ameaça transformá-la de volta por ser inútil. Desesperada, a discípula explica que ela era um artefato imortal de alto nível para refinar itens. Ela então oferece os tesouros mágicos selados, implorando ao mestre para aceitá-los como prova. Mas nosso herói e a pequena imortal não ficam impressionados com sua sinceridade e se despedem. Com isso, a mulher promete que se tiver energia espiritual, pode refinar ainda mais tesouros para ele. O jovem então finge ceder e concorda em dar a ela uma única chance de provar seu valor. De volta ao presente, o mestre da seita abre a porta para os dois com um saco de cristais. Pergunta a Corvo de Fogo se a energia espiritual daqueles cristais nucleares é suficiente. A discípula fica maravilhada com a quantidade de energia e percebe que a pedra é diferente. Com os cristais na mão, ela finalmente tem a chance de refinar tesouros mais uma vez. Então ela diz para começar imediatamente e se prepara para usar suas habilidades de fogo. A mulher usa sua técnica de refinamento de fogo para começar a trabalhar nos cristais. Com as mãos juntas e envoltas em chamas, ela grita para ativar todo o seu poder de refinamento. O cristal é então consumido por sua energia para ser transformado em um novo tesouro. No final, ela se orgulha de ter refinado o talismã celestial do Falcão da Sombra Azul. O jovem analisa o talismã e, pelo nome, deduz que o item pode ativar poderes de Vu. A discípula então responde que para obter tesouros melhores, eles precisam aumentar a energia espiritual.
Ela usa sua arte de refinar tesouros em uma superversão para criar algo novo. Desta vez ela mostra que conseguiu refinar uma semente brilhante e muito misteriosa. A pequena imortal reconhece a semente e diz que sua planta é muito deliciosa. De repente, a discípula do fogo cai no chão, parecendo fraca e sem energia. Ela explica que está com fome e que refinar tesouros consome muita energia. Com isso, a mulher acaba desmaiando de fome nos braços do nosso MC. Ele assegura e diz que parece que ela desmaiou de fome e que ele a levará para descansar. A pequena imortal avisa que ela se recuperará, mas o problema da comida precisa ser resolvido. A discípula é então colocada para descansar enquanto eles pensam em uma solução. O jovem se lembra de que já tentou trazer comida para o outro mundo, mas os experimentos falharam. Ele diz que sem resolver a questão da fome, não pode reviver outros discípulos, mas ela tem uma ideia. A pequena criatura diz que, mesmo sem entender, ela realizará o que o mestre decidir. De repente, o caldeirão treme violentamente e ela explica que duas discípulas estão retornando. Do caldeirão, então, emergem dois dragões, um branco e um roxo, que estão lutando entre si. O jovem, então, usa sua maldição Yin e correntes de energia prendem os dois dragões. Com um grito furioso, ele ordena que os dois parem de lutar imediatamente e obedeçam. Os dragões, então, se transformam em duas mulheres, que continuam a luta puxando o cabelo uma da outra. De repente, uma bola de fogo sai de um quarto e uma mulher pergunta como ela pode dormir com tanto barulho. A discípula do fogo vê as duas novas garotas e se junta ao caos com um olhar irritado. Ela então reconhece uma das novas discípulas e pergunta, surpresa, se é realmente ela. Nosso herói e o pequeno mortal estão confusos, sem saber quem são as duas recém-chegadas. A discípula do fogo explica que elas são as famosas irmãs do clã do dragão. Aparentemente, as duas são como fogo e água e, mesmo revividas juntas, já começaram uma nova luta. O pequeno imortal diz para as duas pararem de lutar e agradecerem ao mestre por revivê-las. Naquele momento, as irmãs ficam surpresas ao ouvir a palavra mestre e olham para o jovem confusas. Uma delas se aproxima e toca seu peito com uma expressão de admiração e surpresa. Ela comenta que ele é extraordinário e sente uma intensa energia espiritual em seu corpo. Ela se oferece para ajudá-lo em seu cultivo, pois ela é a mais proficiente em técnicas. Mulher de cabelo oferece para ensiná-lo uma técnica especial de cultivo dual. Com isso, a outra irmã fica furiosa e a soca, dizendo que o mestre não precisa dos ensinamentos. A ruiva se gaba de ser a melhor assassina sexual e diz que é ela quem vai ensiná-lo. Ela também se oferece para aquela técnica especial de cultivo dual que ela conhece. Firecor então sugere que eles podem fazer isso juntos ou lutar para ver quem ganha. Com isso, as duas irmãs começam a lutar novamente para decidir quem fica com o mestre. O jovem fica irritado com a luta e diz para as duas pararem de discutir imediatamente. Ele diz que o problema da comida é mais importante e propõe um desafio com a semente. A ruiva reconhece o item e diz que é um tesouro extremamente raro de se ver. Segundo a lenda, a árvore precisa ser enterrada em solo maligno para absorver as essências. Então a de cabelo azul interrompe e diz que a explicação não termina aí e tem mais detalhes. A planta precisa de energia espiritual e maligna para crescer e é por isso que é tão rara. Ela acrescenta que ouviu dizer que a fruta melhora o cultivo e até concede habilidades divinas. O mestre da seita pensa que energia espiritual é fácil, mas o solo maligno será um desafio. Ele se lembra que o reino sinistro está cheio de espíritos malignos, mas ele não encontrou nenhum antes. Ele então pede ao pequeno imortal para providenciar um lugar para os três descansarem. O jovem precisa retornar ao Apocalipse para coletar mais cristais e refinar tesouros. Com seu plano em mente, o jovem mestre Sek finalmente adormece em seu quarto. De repente, a silhueta de uma mulher de salto alto entra em seu quarto. A sombra com olhos vermelhos se aproxima dele enquanto ele dorme pacificamente. De volta ao seu mundo, ele acorda e vê que tem uma mensagem em chamadas perdidas do capitão. Um holograma dela aparece perguntando por que ele não está retornando suas ligações. O jovem então vai para o prédio da guilda dos necrófagos para encontrar seu capitão. Ele aperta o interfone e se pergunta se algo sério aconteceu para ela ligar tantas vezes. O reconhecimento facial confirma sua identidade e a porta se abre para ele entrar. Ao abrir a porta, uma chuva de caixas de comida e lixo de repente cai em cima dele. O jovem se desespera com a bagunça e grita o nome de seu capitão em voz alta. Ele então vê a mulher desmaiada no sofá, com o quarto uma bagunça total, e pergunta se ela está bem. Mulher chamada Fan Xiaoyu se vira e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde que ela disse que tinha algo bom para ele, e a capitã olha para ele sedutoramente. A capitã fica pensativa e se estica no sofá com uma expressão muito preguiçosa. Ela se senta e parece confusa, imaginando que coisas boas ela poderia ter para ele. De repente, lembra e diz com um sorriso que conseguiu um trabalho muito grande. Ela se gaba de ter conseguido um ótimo trabalho e parece muito orgulhosa de si mesma. Como ela está muito ocupada, ela oferece a oportunidade a ele como uma forma de treinamento.
A mulher o abraça e promete que a recompensa será generosa e que eles dividirão tudo. Naquele momento, a capitã diz que, como membro da equipe de necrófagos mais forte, ele não pode ser ruim. Com um sorriso determinado, nosso herói diz que quer aproveitar a oportunidade para atualizar seu equipamento. A capitã concorda com a ideia e dá um joinha com um sorriso no rosto. Ele então pede a ela para patrocinar alguns fundos e olha para ela com uma expressão esperançosa. A mulher pensa um pouco sobre seu pedido com um olhar muito sério no rosto. Com um sorriso fofo, ela responde que claro que não, ela não tem dinheiro para dar a ele. Ela explica que sua nova habilidade humana é um físico sobre-humano e que ela não precisa de equipamento. O jovem então insiste e pede um pouco de dinheiro, pois ouviu dizer que o salário dela é bem alto. A capitã suspira e o chama de nave por acreditar nos boatos que ouviu. Ela explica que o equipamento de jogos é mais caro e que ela precisa comprar coisas novas todos os meses. Além disso, o novo console está sendo lançado e ela está preocupada em não ter dinheiro. O jovem se lembra que a capitã é viciada na internet e uma gamer hardcore. Ele percebe que não pode contar com ela para isso e terá que descobrir algo por conta própria. Mesmo sem dinheiro para equipamentos, ele nunca se recusa às missões que a capitã lhe dá. Desde criança, seus pais morreram de fome e ele sobreviveu pegando comida do lixo. Ele foi capturado pela gangue da Praga da Ferrugem durante uma guerra territorial. Um dos membros da gangue o pegou e decidiu treiná-lo como um soldado mirim. No entanto, durante o assalto eles foram atacados por uma besta nuclear e todos entraram em pânico. Mas a criatura não comeu e ele foi o único sobrevivente do massacre que ocorreu. A partir de então, ele continuou a sobreviver sendo um alvo difícil para os outros pegarem. Ele continuou lutando para sobreviver escapando de vários perigos por um triz. Até que um dia, ele encontrou uma maré de feras nucleares pela primeira vez em sua vida. No momento em que pensou que sua sorte havia acabado e que seria devorado pela criatura. Inesperadamente, seu benfeitor apareceu e o salvou do ataque da fera gigante. A mulher o segura e reclama que a maré de feras a fez perder sua partida ranqueada. Ela diz ao menino para ficar ali e diz que precisa terminar isso rapidamente. Com os olhos brilhando, ela se prepara para usar seu poderoso soco dourado contra as feras. A capitã então lança um soco reto dourado com força incrível e devastadora. Com apenas um golpe, ela elimina todas as feras, completando a missão de 8 estrelas. Ela então o convida para se juntar a ela, e ele se torna o único membro de sua equipe. Nosso herói então anda de bicicleta em direção ao Instituto de Pesquisa para sua missão. Ao chegar, é recebido por um homem e 2 garotas que o esperavam, apresenta-se como Dr. Shu e aperta a mão de Remessê. Ele convida o jovem para entrar e sentar-se para que possam conversar sobre a missão. Uma das meninas oferece-lhe chá, mas o jovem pede primeiro os detalhes da missão. O doutor explica que seu instituto é uma organização de caridade que ajuda mulheres fera. Ele diz que nos últimos 5 anos abrigaram e resgataram centenas de mulheres fera. O cientista acredita que o preconceito contra elas é injusto e que elas merecem um lar. Para eliminar o preconceito, eles pesquisam como remover os genes bestiais e transformá-las. O cientista revela que o instituto está enfrentando um grande problema com uma fera nuclear. Portanto, eles precisam contratar um necrófago para lidar com a criatura que está incomodando. De repente, um forte tremor sacode o prédio e todos se assustam com a situação. Dr. Shu grita que deve ser Teijin de novo com uma expressão de pânico. Nosso herói então diz a todos para ficarem ali e corre para fora para ver o que está acontecendo. Lá fora, 2 guardas estão atirando em algo e gritando que as balas são completamente inúteis. O jovem então mergulha no chão para se proteger e fica chocado com o que vê. Uma serpente gigante com olhos vermelhos aparece e ele percebe que o capitão o enganou totalmente. Ele avisa que as escamas da cobra são muito grossas e que atirar só vai irritá-la mais. A criatura então solta um grito sônico e o jovem decide que precisa atraí-la para longe. Ele então se aproxima de um dos guardas e pede emprestada uma granada para seu plano. Os guardas ficam chocados com sua audácia e se perguntam se ele é realmente um Nessie. Sem perder tempo, o jovem joga a granada em direção à boca da serpente gigante. A granada explode bem na boca da criatura, causando danos consideráveis e irritando-a. Ele então sobe em sua bicicleta e chama a atenção da serpente para que ela o siga. A serpente gigante ruge de fúria, com a boca cheia de energia azul. Com isso, a criatura o segue para longe do Instituto de Pesquisa. Em sua bicicleta, ele continua jogando granadas que explodem no corpo da besta. O jovem até chora de alegria por ter tantas granadas para usar na luta. Ele atrai o monstro para um desfiladeiro e diz que a luta terminará ali. Com um sorriso, ele joga um monte de granadas na cobra como um pequeno presente. A serpente gigante enfrenta todos os explosivos caindo em sua direção. Uma série de enormes explosões então envolve o corpo da criatura gigante. Após a fumaça se dissipar, ele se prepara para usar um ataque elétrico. Ele então pula no ar e libera um poderoso golpe de raio azul. O ataque elétrico atinge a serpente gigante cheio, causando muito dano.
Naquele momento, o jovem observa a criatura e percebe que seu método de ataque é confiável. A ferida no corpo do monstro começa a brilhar com uma estranha luz verde. Para sua surpresa, a lesão da besta começa a se curar muito rapidamente. Ele fica chocado com a incrível capacidade de regeneração da criatura. A serpente gigante ruge de dor, mas se prepara para um novo ataque. A criatura cospe um líquido venenoso verde de sua boca. O jovem fica furioso e reclama que está usando o veneno, uma tática suja. Com isso, o veneno da serpente derrete tudo que toca e se transforma em uma piscina de ácido. A bicicleta de arremesser é completamente destruída pelo ácido da criatura. Ele então percebe que não é veneno, mas ácido concentrado e lamenta por sua bicicleta. O jovem então voa para o céu e enfrenta a serpente gigante, pronto para o contra-ataque. Felizmente, ele ainda tem um trunfo na manga, o talismã do falcão que conseguiu antes. Por sua amada bicicleta, ele jura que vai se vingar da criatura que a destruiu. Com o poder do talismã, ele voa rapidamente e promete obter mais cristais dele. Ele então se envolve em energia azul e se prepara para um ataque poderoso. Vários golpes de energia atingem o corpo da serpente gigante, causando muito dano. A criatura sente as feridas e seu corpo lentamente começa a se desfazer. Ele comenta que a serpente é mais dura que diamante, mas agora acabou. O jovem então pousa no chão e observa o cristal nuclear da besta derrotada. De repente, ele percebe que o olho da criatura está chorando e fica surpreso. Sua pulseira então brilha com uma luz azul muito intensa e misteriosa. Com isso, a serpente se transforma em uma mulher com cauda de cobre e cabelo azul. Com sua visão aprimorada, ele pode analisar a situação com mais clareza. Ele então se prepara para dar o golpe final e completar a missão de uma vez por todas. Com um golpe rápido e preciso, ele finaliza a criatura com sua lâmina de energia. O corpo da mulher cobra então se dissolve em uma poça de líquido rochoso no chão. Então, o jovem informa o doutor que apenas a cauda da criatura foi deixada no final. O cientista agradece e transfere a recompensa de 20 mil para ele. Nosso herói pergunta por que uma besta nuclear gigante apareceu em uma área tão segura. O doutor responde que não é incomum que isso aconteça e diz para ele não se preocupar. O cientista então oferece a ele a companhia de 2 garotas para relaxar um pouco. Mas o jovem fica desconfiado e pergunta se o instituto oferece esse tipo de serviço. Ele então o acusa de oferecer um serviço ilegal com mulheres fera e olha para ele com raiva. O doutor fica desesperado e diz que é tudo consensual, apenas um agradecimento por protegê-los. Com um sorriso travesso, ele tem uma ideia ousada e pede que todas as empregadas sejam trazidas. O doutor fica confuso, mas concorda em providenciar as garotas para ele imediatamente. Nosso herói então se senta no chão cercado por 6 mulheres fera vestidas de empregadas. Todas se apresentam e dizem que estão muito felizes por poder servi-lo. Com a pulseira brilhando, ele diz que não está sentindo ali, vibe feliz. Ele diz para elas pararem de fingir e se prepara para usar um poder. Uma maldição de relâmpago então atinge todas as empregadas de tão de dor no chão. O cientista então entra em uma sala secreta, seus olhos brilhando misteriosamente. Lá dentro ele observa vários tubos com mulheres fera presas para seus experimentos. Num tubo maior, ele se arrepende de ter feito a filha esperar por causa da besta nuclear. Ele então se aproxima e promete que finalmente poderá trazê-la de volta à vida. De repente, nosso herói aparece e diz: então é por isso que a besta me atacou. O médico se assusta e pergunta o que ele está fazendo na sala de resgate deles. Cansado das mentiras, o jovem dá um soco poderoso no cientista, cheio de raiva. O médico então desiste de fingir e diz: já que ele insiste em se intrometer, vai mostrar suas cartas. Com um sorriso maléfico, o cientista revela que apertou um botão de alarme no telefone. As empregadas se levantam com olhos vermelhos e o cercam, prontos para atacar sob seu comando. Mas o jovem revela que já perdeu o controle sobre elas e mostra as coleiras quebradas. O médico fica chocado, pois remover as coleiras deveria ter feito suas cabeças explodirem. Então o jovem diz que as mulheres fera agora são seu povo e já lhe contaram todos os seus segredos sujos. Ele revela que os cientistas atraíram mulheres fera para o instituto e as aprisionaram lá. As coleiras eletrônicas podiam dar choques ou até mesmo fazer suas cabeças explodirem. Ele usou as mulheres fera como cobaias para drogas de aprimoramento proibidas. Nosso herói o confronta, dizendo que ele é quem prejudica as mulheres fera que alega proteger ao máximo. Desesperado, o médico nega tudo e diz que fez tudo por causa do que aconteceu naquele dia. Em um flashback, ele explica que queria ajudar as mulheres fera e não suportava vê-las sendo oprimidas. Em um beco escuro, o jovem médico se prepara para atacar um homem com um tijolo. Com um golpe direto, ele atinge a cabeça do homem para proteger uma mulher fera. Ele então a pega e a leva para um lugar seguro, longe dos perigos da cidade. Ele se tornou biólogo, se casou e teve sua própria filha com sua esposa. Após anos de pesquisa, ele finalmente conseguiu decifrar o código genético das mulheres fera. Mas tudo desmoronou quando ele recebeu uma ligação desesperada e saiu correndo do laboratório.
As mulheres fera perderam a cabeça com sua droga e quando ele chegou já era tarde demais. Desesperado, ele segura sua filha ferida em seus braços e promete que não a deixará partir. A partir de então, sua pesquisa passou a ser sobre salvar sua filha, não mais sobre ajudar as mulheres fera. Para pagar pelo suporte de vida dela, ele se aliou a uma organização subterrânea. Ele então começou a extrair materiais de mulheres fera para produzir drogas e intensificadores. As drogas eram vendidas no mercado negro e ele acabou se tornando a própria coisa que mais odiava. Mas ele finalmente encontrou uma maneira de salvá-la através da fusão de genes. O método era simples, mas encontrar uma mulher fera geneticamente compatível era quase impossível. Ele então se lembra de que a mulher cobra branca escapou e derrubou muitos de seus produtos. A compatibilidade genética daquela mulher cobra era de 99%. Justamente quando ele estava prestes a iniciar a fusão, a serpente titã gigante apareceu e estragou tudo. O processo de fusão é longo e não pode ter erros, então ele precisava se livrar da serpente primeiro. Agora que nosso herói derrotou a criatura, ele pode finalmente começar a fusão e reviver sua filha. Com um sorriso maléfico, o médico ordena que a fusão de genes comece via telefone e o sistema confirma que o processo foi iniciado. Dentro do laboratório, o cientista revela que a fusão genética já começou e não pode mais ser interrompida. Então o Ence grita para suas companhias salvarem as crianças antes que sua força vital seja completamente drenada. Ele explica que destruir a fonte de energia agora só piorará as coisas, então a única coisa a fazer é esperar. De repente, nosso herói é pego de surpresa por algo inesperado acontecendo bem na frente dele e se pergunta o que está acontecendo. Olhando dentro da cápsula, ele vê que os dois braços parecem estar começando a se juntar. Naquele momento, os corpos das duas jovens começam a se fundir de uma forma grotesca à medida que o processo avança. O cientista observa tudo com um olhar satisfeito, mas nosso herói sente que algo não está certo com o procedimento. Com o rosto da garota se contorcendo por agonia e seus olhos brilhando enquanto a fusão se aproxima da conclusão. Logo, o processo dá terrivelmente errado e o cientista percebe que é um caso de rejeição genética. Uma fumaça densa então envolve as garotas e seus corpos. Desesperado, o homem de jaleco grita que se eles não pararem a fusão, a garota chamada Zitin se transformará em um monstro. Mas de repente o teto do laboratório começa a rachar. Logo depois, uma mão pálida gigante atravessa o teto fraturado. Uma criatura enorme então aparece e começa a tentar arrancar os cabos de energia principais da máquina. Vendo isso, nosso protagonista exibe um sorriso confiante porque era exatamente isso que ele queria que acontecesse. Ele diz que não a eliminou, apenas cortou sua cauda antes de deixá-la. A mulher pergunta por que ele só fez isso, e o MC responde que já conhecia suas verdadeiras intenções. A história começa após uma guerra nuclear que fez com que os animais da floresta sofressem mutações bizarras. Uma pequena serpente velha se aproximou dos humanos, foi atacada e, felizmente, um jovem médico a salvou. Anos depois, a garotinha resgatada reencontrou seu salvador, que havia se tornado um famoso pesquisador do ano. Com isso, a jovem serpente teve a ideia de retribuir a bondade que o homem lhe havia demonstrado. Então a serpente branca se juntou à amiga e as duas entraram sorrateiramente no instituto de pesquisa. Mas em vez de surpreender o médico, foram elas que levaram um choque e caíram em uma armadilha. A garota de cabelo verde tentou escapar, mas era tarde demais e foi capturada pelos guardas. Sua companheira lutou bravamente para salvá-la, mas acidentalmente derrubou vários produtos químicos. Os efeitos combinados das toxinas fizeram com que a serpente branca sofresse mutação e atacasse todos. Quando a criatura acordou, ela já havia destruído a floresta e se tornado gigante e poderosa. Ela foi ao instituto, mas não machucou ninguém, esperando que o médico ajudasse a serpente verde. O que ela não sabia era que a pessoa que colocou sua amiga em perigo era o próprio cientista. Ironicamente, quem está arriscando a vida para salvar a garota agora é nosso herói, e não o suposto benfeitor. O cientista entra em pânico quando vê um monstro gigante liberando sua aura furiosa. Em outro lugar, uma mulher de cabelo rosa acorda, irritada com alguém batendo em sua porta de manhã. Ao abrir a porta, ela é recebida por uma garotinha fofa de cabelo verde dizendo oi. A mulher está confusa, se perguntando de onde essa criança veio e se ela entrou no lugar errado. Logo depois, nosso herói aparece e diz que está de volta da missão com uma recompensa inesperada. Horas antes, o experimento foi interrompido graças aos esforços da serpente titã branca que os libertou. Com o fracasso do procedimento, Zuting, a filha do médico surpreendente, recuperou a consciência. Depois de acordar, a jovem revelou uma verdade quanto ao cientista que a segurava em seus braços. Ela diz a ele que o verdadeiro assassino de sua família era uma figura sombria coberta de tentáculos. Com isso, o médico percebe que culpou a pessoa errada e causou um dano terrível por causa de sua obsessão. Sua última esperança era fundir os genes da menina, mas a energia do laboratório acabou de repente. Para fornecer energia, o protagonista usa seu último talismã do trovão para o reparo genético.
mesmo sendo seu último recurso. Ele sabia que salvar jovens era sua prioridade máxima. De volta ao presente, ele termina de explicar a história para a mulher de cabelo rosa no quarto bagunçado. Ela então pergunta se a recompensa da missão era a garotinha meio humana, meio besta no colo dele. Ele explica que se a garota for deixada sozinha, ela pode não sobreviver, então ele quer treiná-la para se juntar à equipe deles. Sua parceira então aceita a ideia e decide dar um nome à recém-chegada, já que ela vai morar com eles agora. Ela chama de Pequena Leopard, mas a garota diz que já tem um nome e não sua mãe acha o apelido estranho. A mulher de cabelo rosa avisa que ninguém te moleza ali, então a garotinha vai cuidar de todas as tarefas domésticas. Logo após resolver as coisas com a novata, nosso herói foi dormir, abraçando um enorme cristal de serpente nuclear. Ele então acorda e percebe que seu cabelo cresceu muito durante a noite. Com isso, o cara fica completamente chocado, sem ideia do que está acontecendo. Olhando para cima, ele vê uma mulher e pergunta o que ela está fazendo em cima dele daquele jeito. Ela responde que quer praticar um cultivo especial com ele para se recuperar e refinar tesouros melhores. Nosso herói tem um flashback dos dois trocando poder e se pergunta o que é essa coisa de cultivo duplo. A jovem diz que como ele se beneficiou da troca de poder, agora precisa mostrar a ela os resultados. Sua parceira pede a mestre e aceita para usar o cristal para refinar um tesouro de alto nível. A mulher então usa sua habilidade, cria uma espécie de espírito roxo e sombrio em sua mão. De repente, a sombra gigante aparece na frente dele e o guerreiro fica surpreso, sem saber o que é. A sombra assume a forma do Ensi e a mulher se pergunta se o tesouro reconheceu seu mestre sozinho. A energia roxa então começa a se materializar e percorrer todo o braço esquerdo do nosso herói. A mesma energia sobe pelo seu corpo e se transforma em um detalhe circular em seu peito. Ele agora está vestindo um novo conjunto de vestes e sua parceira o parabeniza pela criação da nova roupa. Ela diz que o traje absorve a luz e permite que o usuário se mova sem ser visto ou detectado. De repente, vemos a mulher aparecendo exausta no chão, pedindo ao mestre da seita para deixá-la ir. Ele diz que os itens são bons, mas sua parceira reclama que o processo de criação foi muito cansativo. O cara então diz para ela descansar e diz que vai levar os outros dois para desenterrar aquele tal de sono maligno. A mulher então dá um sorriso malicioso enquanto observa sua mestre da seita se afastar. Do lado de fora há um buraco no meio de um vale escuro completamente cheio de corpos. Desse buraco emerge uma mulher de cabelos brancos que finalmente respira fresco depois de séculos. Com isso, uma garota de cabelo vermelho reclama do cheiro e o herói diz para eles pararem de brigar e se apressarem. Uma das mulheres então pega um pouco de terra do chão para analisá-la e ver se o solo é útil. A mulher de cabelo vermelho explica que a terra aqui é inútil porque não absorveu o ressentimento. De repente, uma das garotas percebe algo e avisa que uma criatura está vindo em direção a eles. A de cabelo branco então diz para todos se esconderem porque algo está muito perto deles. Uma criatura bizarra emerge no topo da montanha de corpos. O monstro estica o pescoço estranhamente e parece captar um cheiro diferente. Ela muda de forma e diz que sentiu o cheiro de uma pessoa viva, mas não consegue encontrar ninguém por perto. Com isso, a criatura vai embora, pois precisa encontrar um novo discípulo antes de ser usada como sacrifício. Depois que ela se afasta, nosso herói usa sua habilidade e emerge da pilha de corpos invisível. Ele então desfaz o feitiço de invisibilidade e remove o capuz de sua nova e poderosa capa de sombra. Ele comenta que a criatura estava procurando um novo discípulo. Seu novo traje o salvou de um confronto direto com aquela mulher de aparência bizarra. A aparência do monstro também o ajudou a descobrir onde encontrar o verdadeiro solo maligno que estava procurando. A criatura anterior guia um grupo de pessoas para um portão dizendo que ali eles encontrarão a felicidade eterna. As duas mulheres se infiltram no grupo e uma delas pergunta se entrar ali não é apenas caminhar para uma armadilha. A de cabelo branco diz para ela não se preocupar, pois ela já tem um plano e o mestre só precisa segui-la. Uma vez lá dentro, a criatura parece trancar um cadeado grande. A mulher então diz para todos descansarem e aguardarem as instruções da mestre da seita. Uma das garotas se oferece para ir com o mestre, mas a outra diz que ele deve ter cuidado se for sozinho. Ele diz para eles não se preocuparem porque conhece o lugar e pede para eles agirem assim que ele dê o sinal. O lugar está sob um feitiço e quanto mais tempo alguém fica ali, mais intensa se torna a distorção espacial. De acordo com as memórias do proprietário anterior, o lugar que ele está procurando deve estar no final daquele corredor. De repente ele ouve um barulho em sua forma de gato, seu pelo se arrepia. Omi sente uma pressão sinistra e tem arrepios enormes com a presença que se aproxima. Uma criatura de pele com um pescoço longo aparece e olha para ele com seus olhos roxos brilhantes e vazios. O monstro não o vê porque o gato usou invisibilidade e a criatura se pergunta por que não há ninguém ali. O feitiço drena muita energia e, como seu cultivo é baixo, ele precisa se apressar antes de ficar completamente esgotado. Ele finalmente chega ao seu destino e se depara com uma caverna cheia de figuras e corpos bizarros. Dois seres estranhos guiam as pessoas para um portal, prometendo uma vida sem dor ou sofrimento. Mas o gato sabe que essa história de ascender a um lugar melhor é, na verdade, uma grande farsa.
O lugar é um forno de sacrifício de alma cheio de energia maligna e ressentimento. O fogo maligno do forno é tão frio quanto o gelo, mas causa uma intensa sensação de queimação ao toque. Ele pega um pouco do solo e decide ir embora antes que sua energia seja completamente drenada. De repente, o protagonista é envolvido por uma aura roxa e começa a flutuar sem entender o que está acontecendo. Ele se pergunta se o forno afeta mais do que apenas almas. Como esperado, sua energia espiritual se esgota e ele não consegue mais manter sua forma. A aura roxa o puxa para baixo e em sua forma humana ele acredita que seu fim finalmente chegou. Ele tenta resistir com todas as suas forças, mas o poder de sucção daquele pilar é muito forte. As almas o cercam e ele percebe que se isso continuar, ele será refinado pelo forno de sacrifício de almas. Sem outra escolha, o guerreiro se prepara para usar seu arco, mas algo inesperado acontece. De repente, um espírito de cor verde aparece e o toca, perguntando se o guerreiro realmente consegue vê-la. Ele fica surpreso e pergunta como uma alma como ela está sendo refinada e também quem ela é. A mulher o silencia e revela que ela é diferente dos outros porque é o espírito artefato do forno. Ela diz que suas habilidades são incríveis e como sua aura não é maligna, ela propõe um acordo. A jovem se apresenta como Xiao Jing e revela que era o soro guardião de uma antiga seita chamada Zuandan. Sua habilidade permitia que ela refinasse demônios e monstros, transformando-os em várias pílulas imortais. Além de pílulas para cultivo, ela também podia refinar itens raros que concediam habilidades divinas. A paz, no entanto, não durou, pois uma tribulação maligna destruiu a seita e ela caiu em mãos erradas. O ancestral Wudong a selou e a transformou no forno de sacrifício de almas para refinar pílulas malignas. A mulher pede ajuda para remover a divina que a prende para que ela possa finalmente se libertar. Ela se oferece para ser seu espírito artefato e atender a todos os seus pedidos. Nosso herói fica confuso e diz para ela parar de falar sobre retribuição e apenas confirmar uma coisa primeiro. Ele menciona o pilar enorme e a jovem confirma que há a agulha divina prendendo-a. O cara diz que não tem escolha porque se não ajudar, acabará preso para sempre também. Ela diz que só removendo o pilar, que é o corpo principal da agulha, ela poderá se libertar. Ele a tranquiliza dizendo que não quer o corpo dela e no momento não sabe como tirá-la dessa situação. Então ela se aproxima e toca o protagonista. Então a garota puxa do pilar e se agarra a ele. Ele diz para ela não soltar ainda ou ela será sugada de volta e pede para ela deixar o resto com ele. Com isso, nosso herói convoca seu grande tesouro Tianyuan para ajudar na difícil remoção. A espada gigante então atinge o pilar, mas ricocheteia. Os dois ficam em silêncio por um momento enquanto processam a dificuldade da tarefa que tem pela frente. Para isso, ele convoca o chicote da palavra verdadeira, preparando-se para usar toda a sua força. O guerreiro então usa seu chicote para tentar arrancar o enorme pilar de energia, mas nada acontece. O espírito pergunta se o MC está bem e ele diz que terá que usar o fogo da pílula de corvo que ele refinou. O cara pensa que queria salvar seus itens, mas usar um para ajudar a garota parece valer a pena. Mas ele se corrige dizendo que ela não é apenas uma garota, mas um receptáculo que pode criar ainda mais itens. Com uma explosão de poder, o guerreiro finalmente consegue quebrar o enorme pilar de energia. Ela pergunta por que seu corpo está tão quente e ele responde que os efeitos da pílula estão começando a fazer efeito. Com toda a sua força, ele agarra o pilar de energia com as mãos nuas, causando rachaduras com os dedos. Ele se esforça com toda a sua força para puxar a agulha divina que prende a garota naquele lugar escuro. O guerreiro finalmente destrói o pilar de correntes e o jovem espírito está agora completamente livre. A mulher está agora livre das correntes e seu corpo volta ao normal à medida que a agulha é removida de seu peito. A jovem o abraça em gratidão, mas o guerreiro está confuso com a reação do espírito. Ele ignora a ameaça e pensa que a prioridade agora é descobrir uma maneira de sair de todo este lugar. De repente, uma criatura bizarra aparece, chamando de ladrão e dizendo que ele não sairá dali vivo. Enquanto isso, a criatura bizarra aparece e observa, imaginando por que o ladrão parece tão familiar. Com isso, nosso herói percebe que eles fizeram muito barulho e acabaram acordando o cultivador de aroma de medula. Sua arte secreta os transforma em monstros e ele só tem uma chance de eliminar todos os inimigos. Com isso, a criatura se lembra de algo e diz, ela foi quem o jogou de lado da última vez que se encontraram. Ela está surpresa que o ladrão ainda esteja vivo e se pergunta como ele sobreviveu à fornalha da alma. Ele implora a dama imortal para poupar sua vida. A entidade maligna olha para ele e pergunta qual tesouro ele trouxe para ela ver e se ela pode lucrar com isso. De repente, o cara vê uma abertura e se prepara para atacar com seu punho flamejante, não querendo desperdiçá-lo. Nosso herói então dispara um poderoso raio de fogo na criatura usando toda a sua força no ataque. Grande estrondo, a criatura bizarra é esmagada no chão e uma pequena versão dela fica furiosa. O monstro no chão nota um brilho dourado vindo de seu peito e se pergunta o que é aquela luz. Xiao Jing explica que é o perfumado de medula dourada e todo o seu poder está armazenado dentro. O guerreiro então pega o item e o espírito diz para ele pegá-lo e ir embora. Ele diz que o efeito das pílulas de força passou, mas ele ganhou um prêmio extra e decide vazar. Felizmente, a energia espiritual do nosso herói se recuperou e, em sua forma de gato, ele planeja se reagrupar
O corpo da criatura se desintegra e sua alma se transforma em uma mosca, jurando se vingar do nosso herói. Enquanto isso, os companheiros esperam do lado de fora e um deles reclama que eles não têm senso de perigo. A mulher de cabelo vermelho reclama que a outra dorme como um tronco em um lugar perigoso como este. A alma, parecida com uma mosca, então se aproxima da mulher de cabelo vermelho. Irritada com os insetos zumbindo, ela tenta espantar a mosca e reclama de onde esses insetos estão vindo. Com isso, a criatura se aproxima do corpo da mulher de cabelo branco dormindo no chão. A mosca pousa no rosto da garota adormecida e diz que este receptáculo não é nada mal. A ruiva não se deixa enganar e prepara um tapa poderoso para acertar a mosca. Acerto direto, se ela consegue derrubar a mosca, a alma do rosto de sua amiga. A mulher de cabelo então acorda confusa e se pergunta o que aconteceu, pois sentiu um golpe poderoso. Com isso, ela se preocupa, pensando que o líder da seita pode estar em apuros e se a batalha já começou. A de cabelo branco acorda e diz para sua amiga se acalmar, mas a outra percebe seu comportamento estranho. Sua amiga diz que a centopeia é habilidosa e eles deveriam usar isso para escapar e então eliminá-lo. Nosso herói informa a eles que conseguiu o elemento terra e diz aos dois para se encontrarem com ele na saída. De repente, uma criatura bizarra aparece e elogia a mulher, dizendo que gosta de garotas travessas como elas. Ele se apresenta como uma centopeia e convida as duas para seu quarto, que é muito mais confortável. Sua amiga diz que a centopeia é habilidosa e eles deveriam usar isso para escapar e então eliminá-lo. Com um rosto corado, o monstro diz que gosta do jeito que ela fala. A mulher então pula e desfere um chute poderoso na centopeia, dizendo para ele se comportar. O monstro é arremessado com grande força e se espalha no chão após o chute poderoso da garota. A cabeça de ataque diz que está cansada de conversar e quer lutar, mas sua amiga reclama que ela revelou sua posição. A de cabelo branco concorda em lutar e diz para dividir os tesouros que o mestre da seita lhes deu. A mulher de cabelo vermelho olha para o equipamento e pega uma das granadas para inspecioná-la. Ela está maravilhada com o item e o chama de pílula imortal gigante, dizendo que a sensação é incrível. Sua companheira então oferece todas as pílulas para ela e diz que ficará com seu arco e flecha. A garota ruiva aceita a oferta com um sorriso e segura a arma de fogo com grande entusiasmo. De repente, a criatura se levanta furiosa e pergunta quem são essas duas garotas atrevidas. O monstro então se transforma e vários braços brotam de sua cabeça enquanto diz: foi quase enganado. Vendo isso, a Horeched grita para sua amiga chamada Liuli sair do caminho porque eles vão com tudo. O inimigo abre sua boca gigante para devorá-los, mas a garota grita que ela não vai ser o jantar dele. Ela diz que não adianta mais se esconder e diz para sua amiga encontrar o líder enquanto ela luta. A de cabelo branco começa a desaparecer e a outra grita para ela não chutar o balde antes de se vingar pelo tapa. Sozinha, a Hijet percebe que não vai conseguir aguentar e leva uma das pílulas em forma de granada à boca. Mas ela se lembra da pílula divina do mestre e pensa que com ela a luta poderia virar a seu favor. A garota então engole a pílula e cobre a boca para evitar que ela escape. De repente, o Eden explode com uma força tremenda, criando uma grande nuvem de fumaça. Toda a poeira, vemos a silhueta da garota ainda de pé e aparentemente bem. O monstro abre sua boca gigante, preparando-se para atacar. A criatura fecha sua boca com força após a mordida. Enquanto isso, a de cabelo branco foge da cena e corre pelos corredores escuros do lugar. Ela sente que a aura de Morte desapareceu e fica aliviada, pensando que finalmente pode relaxar. A mulher se pergunta como sua amiga se tornou a assassina número 1 e se lembra de um detalhe. Dentro da mente da ruiva, sua consciência está vulnerável e começa a cair em um sono profundo. Nesse momento, a alma da mosca aparece e diz que a situação se inverteu, pois quase foi morta pela garota. A criatura diz que aproveitará esta chance única para devorar sua consciência e tomar seu corpo. No entanto, uma mão sombria emerge e agarra a pequena alma antes que ela possa fazer qualquer coisa. Uma entidade maligna aparece e se pergunta o que o inseto está fazendo no mar de consciência de Minxia. Sem pensar duas vezes, a figura demoníaca esmaga a pequena alma em sua mão com força. Com isso, a ruiva assume uma nova forma e diz que a sensação de esmagar insetos é ótima. A entidade demoníaca flutua acima da ruiva. Nesse momento, as duas consciências colidem em uma explosão de luz intensa e brilhante. Enquanto isso, o corpo físico da mulher é agarrado por várias mãos estranhas em um pesadelo. De volta à sua mente, a nova forma da garota solta um rugido de pura fúria com seus olhos roxos. Do lado de fora, o monstro gigante se recupera lentamente depois de devorá-la. Ele diz que é um desperdício devorá-la, mas ela provocou isso e agora ele vai atrás da outra. No entanto, ele fica chocado quando um punho explode de seu estômago. De repente, seu corpo começa a sofrer golpes simultâneos de dentro para fora, deixando a criatura confusa. A forma demoníaca da garota emerge e despedaça o corpo do monstro sem esforço. Ela diz que ficou presa por séculos e não esperava que o inimigo fosse tão frágil e fraco. No chão, uma mão bizarra com um olho na palma é tudo o que restou do monstro após o ataque. A guerreira olha para o membro e percebe que é a base do poder de seu oponente. Sem pensar duas vezes, ela pisa e esmaga a mão com o olho sob seu pé com grande força. Ela então diz que primeiro precisa dar uma olhada ao redor para saber onde está agora,
A mão se afasta rapidamente. Enquanto isso, a mão com o olho na palma se esconde dela. De repente, o MC em forma de gato preto aparece e cutuca a mão com o olho na palma com sua pata. O MC se pergunta por que a mão é tão familiar e o espírito confirma que é a base de poder de Baishu. Em outro lugar, a mulher de cabelo branco procura a saída, mas não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ela percebe que o corredor parece infinito e se pergunta o que está acontecendo. De repente, uma voz assusta perguntando se ela pensa que pode simplesmente ir embora. A jovem se vira e vê o cultivador meditando e se pergunta de onde ele veio. Nesse momento, ela é envolvida em uma aura azul e pensa que pode ser uma parede fantasma. A guerreira então invoca seu arco e diz que não se importa com o que ele é. A mulher dispara uma flecha de energia azul em direção ao inimigo. O projétil atinge a cabeça do homem, que parece se deformar após o impacto. No entanto, ele logo se recupera e diz calmamente que ela está pedindo por isso com essa atitude. Seu corpo se transforma em uma fumaça verde e se move misteriosamente, aparecendo na frente dela. Sua mão perfurou seu abdômen e ele diz que ela agora colherá o que semeou. A mão então a atinge com quarta força e a garota cospe sangue, sentindo o impacto do golpe. O homem olha para a mulher e pergunta se ela se infiltrou na seita de propósito, já que seu poder é grande. A jovem de cabelos brancos responde com um sorriso e diz que sua pergunta não importa porque ele já era um homem morto. Ele fica confuso com a resposta dela e então se pergunta o que ela quer dizer com homem morto. Vários tentáculos nojentos então emergem e prendem a garota enquanto o homem diz que ela vai falar. Ele a levanta no ar e diz que como ela não vai cooperar, não há razão para deixá-la viver. Os tentáculos então, segurando-a em seus punhos, a carregam em alta velocidade. Enquanto a segura, ele pergunta se ela gostaria de ficar com ele. Então ele aproxima a garota e comenta que foi uma boa sorte tê-la encontrado ainda presa, mas todo o seu corpo começa a emanar uma energia azul. Logo seu corpo começa a brilhar com energia, fazendo brilhar como se estivesse se quebrando. A ilusão do fantasma se quebra e ele fica em choque por não ter notado a técnica de alto nível. Uma pequena versão dele aparece e se pergunta como a mulher também sabe usar a técnica fantasma. Ela olha para ele e revela que usou a habilidade apenas para fazê-lo sair do esconderijo. A mulher então explica que sua técnica é apenas uma imitação da arte secreta do clã do dragão ascendente. Ele se apresenta como Takshu e diz que como suas habilidades são semelhantes, eles deveriam se juntar. Ele a convida para se juntar à seita, mas ela diz que não brinca com pessoas que estão prestes a encontrar seu fim. Nesse momento, o fantasma fica zangado e diz que se é assim, ele não vai desperdiçar mais palavras com ela. A criatura então usa sua técnica e seu corpo se contorce em uma forma bizarra com vários braços. Com várias cabeças, o inimigo avança rapidamente em direção à garota para atacar com força total. No entanto, a mulher de cabelos brancos não se abala e seu corpo começa a brilhar com uma aura azul. Ela se transforma e agora com chifres de dragão, ela se prepara para lutar. O inimigo fica chocado e se pergunta como ela é do clã do dragão que ele pensava estar extinto. Envolvida em sua aura poderosa, ela usa seu arco contra a criatura. Com um golpe rápido, a jovem dispara um poderoso raio de energia que atinge o fantasma de frente. Ele zomba dizendo que a técnica é inútil e que ela já tentou usar o mesmo movimento antes. No entanto, o tiro foi tão limpo que nem ele havia sentido o buraco em sua testa. A cabeça de Takshu se dissolve e ele grita que é impossível enquanto é derrotado. Ele explica que o sangue de dragão dela anula as ilusões e que isso nunca funcionou com ela. Então, na realidade, a própria criatura foi pega em uma ilusão. Depois que metade de seu corpo também se dissolve, algo bizarro emerge dele, deixando-a confusa. A guerreira percebe que a base de poder de inimigo é apenas um pedaço da cauda de um dragão de pedra. De repente, correntes de energia vermelha prende e ela ouve um som estranho perto de seu ouvido. Em outro lugar, sua parceira demoníaca também é afetada pelo som e grita em pura agonia. A ruiva reclama que isso está doendo muito por causa do barulho que ela não consegue parar de ouvir. Com isso, nosso Renó segura seu companheiro inconsciente enquanto a mão está amarrada. Ele se pergunta que som era aquele que nem Michia conseguiu suportar e quer saber onde está Lily. O pequeno espírito aparece e avisa que o som é um sinal de que o patriarca Uton está saindo de seu isolamento. Ela explica que ele absorve sangue para seu cultivo, e sua aura agora é forte o suficiente para confundir as mentes. O cara fica irritado porque eles não têm chance contra o patriarca, mas ele não pode deixar Lily para trás. Nesse momento, o espírito diz que tem um plano, mas precisa da total cooperação do herói, que pede mais detalhes. Toda envergonhada, a pequena criatura diz que para o plano funcionar, eles precisam realizar o cultivo dual. O protagonista está chocado e questiona se eles realmente vão fazer isso neste lugar horrível. Ela diz que não e que o cultivo será feito dentro do corpo dele enquanto uma luz azul atinge. O corpo dele então começa a brilhar e o cara é transportado para uma espécie de reino espiritual. Ele pergunta onde está e ela explica que este é o reino espiritual dela e o único lugar para o cultivo. Ela diz que o reino espiritual dele é ideal para o cultivo imortal que estão prestes a começar. O espírito revela que refinou a base de lótus dourada usando o uso perfumado do taoísta que ele derrotou. Com isso, ele pode absorver e converter todo o poder de cultivo restante do inimigo usando o lótus.
Além disso, o item pode amplificar os efeitos do cultivo várias vezes depois que ele temperar seu corpo. Quando o processo estiver completo, o cara avançará imediatamente para o estágio de refinamento Q. Ele se pergunta se assim quer cultivar enquanto uma energia quente e agradável flui pelo seu corpo. A parceira dele o abraça e diz que ele já avançou e que a base de lótus dourada foi completamente esgotada. A pequena criatura revela que secretamente armazenou parte do poder de cultivo das almas que refinou. Ela diz que transferirá todo esse poder acumulado diretamente para o nosso jovem herói. Ela avisa que pode ser um pouco doloroso no começo e pede para ele aguentar firme durante o processo. Com um sorriso, o espírito diz que agora o ajudará a formar sua própria fundação tal. No mundo real, o corpo do herói flutua enquanto a mão no chão parece sentir a mudança de poder. De repente, a mão bizarra se agita e consegue se libertar das cordas que a prendiam ao chão. Com isso, o objeto estranho agora está completamente livre e parece pronto para escapar do lugar. No entanto, a mulher dragão aparece e olha para a mão, se perguntando se essa é a base de poder do cara godinho. A mulher dragão vê o herói inconsciente e a mão tentando fugir, então se pergunta o que aconteceu. Sem hesitar, ela se move e ataca a mão que está em cima de sua parceira ruiva inconsciente no chão. A guerreira acerta um chute poderoso, bem no meio do rosto de sua parceira para acertar a mão. Logo ela acorda enquanto o protagonista permanece inconsciente com uma expressão bem atrevida no rosto. Nesse momento, correntes de energia vermelha emergem do nada, indicando que o verdadeiro vilão finalmente chegou. A energia maligna envolve as duas garotas, que parecem assustadas com a situação perigosa diante delas. A cabeça de Junko então fica apreensiva e se pergunta sobre a origem daquele estranho ruído ecoando. A parceira conectada também está assustada e não sabe o que é aquele som alto e misterioso. A projeção de alma gigante aparece e a garota se pergunta por que ele é tão grande. A entidade gigante então pergunta qual reto miserável ousou perturbar seu cultivo isolado. Lily percebe que o mestre ainda está inconsciente e se prepara para lutar, mesmo com pouca energia. A parceira dela comenta que não tem certeza se a força dela será suficiente para ajudar na luta difícil. A jovem dragão então dá um leve sorriso como se tivesse um plano para esta situação complicada. Com isso, as duas decidem unir forças e combinar suas auras para um ataque poderoso contra a mão da criatura. Elas então disparam um feixe de energia massivo em direção à projeção de alma do inimigo. O golpe poderoso perfura a mão da criatura, mas de alguma forma começa a se regenerar. No entanto, a entidade maligna consegue se recompor. Com raiva, o vilão pergunta como ousam desrespeitá-lo e diz que não sairão dessa vivos. Mão de energia gigante, ele se move para esmagar ambas as guerreiras de uma vez. A ruiva diz que não pensou que encontraria seu fim com a amiga e ela responde que acertarão as contas depois. De repente, o protagonista aparece envolto em uma aura dourada e as garotas olham para ele surpresas. Com uma nova espada e imenso poder, o protagonista usa sua pequena palma contra a imensa palma da criatura. O Ensi então dispara um raio de luz dourada que destrói completamente o ataque do vilão. No entanto, a criatura se recupera e projeta um soco desta vez dizendo: como usa uma formiga desafiar uma árvore divina como eu? O patriarca diz que como seu corpo foi destruído, o karma entre eles será resolvido no submundo. O punho do vilão atinge o chão com uma força tremenda, causando uma enorme rachadura na área. A entidade então olha para a destruição no chão e parece estar procurando por algo ao redor. De repente, o monstro percebe que os três desapareceram e se pergunta para onde foram. Ele então diz que os fios de vida dele já estão amarrados, que ele os encontrará em breve. A ruiva percebe a aura do mestre e diz que ele está perto do estágio de formação do núcleo. A mulher de cabelos brancos percebe que o mestre não desmaiou, mas estava cultivando o tempo todo. Com um olhar sério, o herói responde que é uma longa história e ele explicará tudo mais tarde. A guerreira dragão pergunta se o cultivo acabou e ele diz para eles irem para a seita primeiro. Ele pede para eles não se esquecerem de cobrir o buraco com os corpos porque o patriarca os caçará. A jovem de cabelos brancos diz que apenas os corpos não são suficientes, e a ruiva concorda que precisam de um feitiço. A mulher dragão usa sua habilidade e seu corpo brilha com uma intensa energia azul. O feitiço dela cria um selo mágico sobre o buraco para impedir que alguém o encontre. Agora o buraco está completamente coberto por uma montanha de corpos e a passagem está selada. Depois de resolver tudo, o trio finalmente consegue escapar daquele lugar escuro e perigoso. De volta à seita, o protagonista está chocado e se pergunta o que é aquilo na frente dele. Ele vê uma pequena criatura sendo atacada por dois corvos de energia roxa e não entende nada. Um dos corvos então avança para bicar a cabeça da pequena criatura fofa com toda a sua força. Alguém grita para outra criatura parar de lutar, mas a briga continua. De repente, duas mulheres aparecem e uma delas pergunta o que está acontecendo ali. Uma acusa a outra de roubar pedras e a mulher nega, dizendo que era para o bem do mestre. Nosso herói pensa que a mulher estava roubando cristais para cultivar e pergunta o que é tão especial no lugar. A pequena explica que a sala secreta do antigo mestre é chamada de pavilhão Umbright. A companheira dela fica irritada e pergunta como a outra sabia sobre o lugar, mas ela diz que foi apenas um acidente.
Com um sorriso, o cara pede para elas não roubarem mais pedras, porque eles têm coisas mais importantes para fazer. Ele entrega os cristais nucleares restantes para Xiaozhan para que ela convoque novos discípulos para a seita. A pequena também é responsável por supervisionar Ruyo para que ela possa refinar novos tesouros. Quanto às suas outras duas amigas, elas devem garantir que o broto de videira cresça, pois é crucial para os Santos. Depois de dar as ordens, o líder da seita vai para a entrada do pavilhão que parece uma caverna cósmica. Lá dentro, ele deixa seu corpo cultivando com a ajuda de Xiao Jin para alcançar o próximo nível de poder. Vemos o olhar sereno no rosto do protagonista. Ele então fecha os olhos e entra em um profundo estado de meditação para avançar seu cultivo. Em outro lugar, o patriarca diz ao seu discípulo que agora ele entende tudo e ele não é o único a ser culpado. No entanto, a entidade maligna acrescenta que mesmo assim seu servo ainda tem parte da responsabilidade. O vilão diz que como ensinou Karma, ele agora terá que colher as consequências de suas próprias ações. Um monstro bizarro então emerge e perfura os restos do discípulo para absorver toda a sua energia. O vilão diz que a larva carmesim ajudará o discípulo a reconstruir seu corpo físico. Seu discípulo renasce, mas sua nova forma é completamente bizarra e aterrorizante. O vilão avisa que o corpo dura apenas um dia e ele deve capturar os três para fazê-lo durar mais. De repente, em outro lugar, vemos um cara de cabelo laranja voando com um jetpack no deserto. Ele se gaba de que seu jetpack de segunda mão voa a 1.900 km por hora. De repente, nosso herói o ultrapassa facilmente e o outro cara fica completamente chocado. O outro se pergunta que tipo de jato é que ele decide perseguir o protagonista para dar uma olhada. Nosso herói pensa que seu cultivo permite que ele voe com sua espada e ele não precisa mais de veículos para se mover. O mais surpreendente é que seu cultivo está sincronizado com seu corpo do mundo apocalíptico. Ele então chega a uma cidade e decide que vai cuidar de sua principal tarefa primeiro. O cara de cabelo laranja então o alcança e pousa no chão bem atrás dele. Querendo chegar lá primeiro, ele corre pelo protagonista e entra no prédio. Uma mulher os cumprimenta e explica que as missões de baixo nível estão no primeiro andar. O cara então se gaba de que é Rank C, mas um ano estará fazendo missões no segundo andar. O protagonista ignora o outro cara e pede uma cerveja e uma refeição para a recepcionista. O bartender elegantemente serve uma cerveja e pergunta se o pequeno Sing veio entregar sua missão. Com um sorriso, nosso Ence elogia as habilidades do homem e diz que é um desperdício usá-las ali. O atendente diz que tá velho, gosta do trabalho, mas elogia o protagonista por seus feitos recentes. Nosso herói diz que foi sorte e que ele ainda é um caçador pobre de Rank-se como sempre. O outro cara fica atordoado e se pergunta como Rank-se fez tudo aquilo sozinho e se ele tem um item especial. O homem no bar diz que a missão pagou 5.000 moedas e que o cara não deveria estar quebrado. O protagonista explica que seu capitão fica com a maior parte e agora ele quer uma missão mais difícil. Ele pensa que seu objetivo é derrotar as criaturas e coletar cristais porque o patriarca retornará. Seus discípulos ainda não se recuperaram, então ele precisa reunir itens para se preparar para o futuro. O atendente diz que o capitão é ganancioso, mas os Rank-C não podem realizar missões difíceis sozinhos. O cara de cabelo laranja fica chocado ao saber que o capitão do protagonista é o famoso Fan Mo Xiao Yu. Ele então se aproxima de nosso herói e pergunta se os dois gostariam de formar uma equipe. O outro cara se apresenta como Lu Lijin e estende a mão ao protagonista com um sorriso. Nosso herói pensa que a equipe do outro cara tem 350 membros e aceita a proposta. Lu Lijin diz que ouviu falar de seus feitos e que ele é impressionante e não precisa ser modesto. O bartender diz que eles não poderão, pois a regra para a missão é uma equipe de 3. De repente, uma garota fofa aparece e pergunta se a dupla ainda está procurando um membro para a equipe. Ela se apresenta como Ling Yu, uma caçadora Rank Keep Sakura, e se oferece para se juntar. Com um sorriso, Lulijan aceita imediatamente e dá as boas-vindas ao novo membro da equipe. Agora, com a equipe completa, eles pedem ao bartender uma recomendação de missão para começar. O protagonista então pede uma missão difícil com muitos monstros e, se possível, um chefe no final. O atendente comenta que sua atitude imprudente o lembra de seu capitão, mas ele tem uma missão. Ele mostra uma missão de 3 estrelas sobre rastrear crianças perdidas em uma floresta fantasma. De acordo com o homem no bar, o lugar costumava ser pacífico, mas agora dizem que a floresta é assombrada. Sem pensar 2 vezes, nosso herói bate no balcão e diz que aceita a missão imediatamente. Com isso, uma tela confirma a formação da equipe e a aceitação da perigosa missão na floresta. Legião está preocupado, mas o Mace diz que com ele ali não há nada a temer e sua espada resolverá tudo. O atendente avisa que o problema não são os fantasmas, mas o tempo, pois as crianças já estão desaparecidas. Ele mostra um mapa com 3 rotas e explica que 2 delas são rápidas, mas muito perigosas. A terceira opção é segura, mas levaria mais de 10 horas, o que seria tarde demais para as crianças. A nova garota então timidamente diz que tem uma solução para o problema. Com isso, ela mostra um camarão brilhante em suas mãos, parecendo muito orgulhosa do item. Do lado de fora, ela segura o camarão e chama por Xiaolan, oferecendo seu lanche favorito. Então ela ergue o camarão para o céu, e uma enorme energia azul emerge, indicando a invocação. Com isso, um gigantesco poço de energia azul aparece dos céus, impressionando a todos. Eles ficam chocados com a baleia e ela explica que, dado seu tamanho, é apenas um bebê.
Nosso herói fica impressionado, pois é a criatura mais rápida que existe e o outro cara só consegue pensar no preço. A jovem explica que a baleia só pode voar em altas altitudes, então eles precisam subir. Nosso herói então carrega a garota em seus braços e o outro cara se pergunta por que ela não voa com ele. Uma vez em cima da baleia, o outro cara comenta que é estranho porque o voo estava e nem parece rápido. Ela explica que a baleia é lenta, mas pode pegar atalhos, então diz à criatura para se preparar. Com isso, a jovem grita para a criatura e raios azuis começam a cercar a todos. A baleia então mergulha em uma fenda espacial. Com isso, eles vagam por uma espécie de buraco de minhoca com o espaço todo distorcido. Nosso herói se pergunta se é uma distorção espacial e sente uma energia maligna familiar por perto. O atalho da baleia os leva diretamente para a Floresta do Vazio, um lugar escuro cheio de névoa roxa. A baleia os deixa ali e o grupo aterrissa na floresta escura para começar sua perigosa missão. Nosso herói comenta que a floresta sempre foi pacífica, então é estranho que uma classe inteira desapareça dentro dela. Sua nova parceira comenta que a atmosfera ali é sinistra e a lembra de uma terrível lenda local. Surpresos, os dois caras perguntaram à sua nova companheira qual é essa história assustadora. Ela explica que no passado o lugar era conhecido como a Floresta dos Milagres por sua abundância. Por causa disso, o lugar é rico em recursos, então vários sobreviventes humanos construíam uma vila ali. O lugar era habitado por homens-fera que eram muito amigáveis com os humanos recém-chegados. No entanto, uma noite os humanos foram atacados e seus corpos foram pendurados nas árvores como um aviso. Uma equipe foi enviada para investigar e os Homens-Fera foram caçados como os principais suspeitos. A parte mais assustadora é que um fantasma observou tudo e apenas uma garotinha podia vê-lo. O cara de cabelo laranja diz que a garota deve ter ficado assustada porque fantasmas não existem neste mundo. Ling Yu então responde que não e que a garotinha definitivamente não estava enganada sobre isso. Ela revela que aquela garotinha é agora sua capitã e foi ela quem lhe contou tudo pessoalmente. Lulija fica chocado ao saber que sua capitã é uma xamã e nosso herói pensa que se houver fantasmas será fácil. Irritada, a jovem diz que sua capitã não é uma xamã, mas uma vidente espiritual. De repente, a silhueta de uma criança aparece correndo pela floresta escura e assustadora. O protagonista percebe que algo está ali e o outro cara avisa que parece um estudante e eles começam a segui-lo. Com isso, a figura entra em um enorme prédio por uma janela quebrada e desaparece lá dentro. A equipe fica chocada ao ver um prédio escolar no meio da floresta e se pergunta se é real. A garota então fica assustada quando vê a silhueta de outro estudante no andar superior do prédio. Com isso, nosso herói grita para todos entrarem rápido e verificarem o que está acontecendo. No entanto, quando se aproximam, as portas da escola batem de repente com uma força tremenda, deixando-os em choque após o som da porta bater. Logo depois, vinhas com um brilho verde emergem e envolvem todo o edifício da escola. Em breve, as vinhas estranhas tomam conta da escola. De repente, a pulseira do nosso herói começa a brilhar intensamente. Ele percebe que a porta bateu, deixando preso sem ter como pedir ajuda. Ele se encontra em um corredor de escola completamente destruído. De repente, ele avista um monte de silhuetas e nervosamente as ilumina, apenas para descobrir que são apenas manequins. Ele jura que viu alguma coisa se mexendo. Ele decide ir procurar seus amigos, mas do nada uma mão se estende alcançando o nosso cara. E assim que a mão está prestes a tocá-lo, ele reage e agarra a pequena mão. Quando ele dá uma boa olhada na figura, vê que é apenas uma garotinha assustada. A garotinha começa a chorar e pergunta se ele pode levá-la para casa. O personagem principal usa sua pulseira para verificar se ela é um fantasma, mas nada é detectado. Então, ele se ajoelha e pergunta o nome da garotinha. Ela explica que estava fugindo de alguma coisa e se separou de seus colegas de classe. Nosso herói pergunta onde seus amigos foram. A garotinha revela que um fantasma levou todos eles. Em outro lugar, um jovem está tentando se comunicar pelo rádio. De repente, o jovem ouve uma música estranha. O som parece estar vindo de dentro de um quarto. Então ele vai em direção a ele. Dentro do quarto, ele tem uma visão de crianças de mãos dadas. As criancinhas estão cantando juntas em coro. No meio das crianças, a mulher loira está deitada. Ele fica desesperado e grita o nome da garota. Naquele momento, as crianças se viram revelando seus verdadeiros rostos. Sem pensar duas vezes, o guerreiro ataca os pequenos monstros. Ele consegue derrotar os inimigos. Logo depois, o corpo do monstro começa a virar cinzas e desaparecer. O cara corre para sua amiga e tenta acordá-la. E finalmente abre os olhos lentamente. Quem é ele? Confusa, a jovem se levanta e pergunta onde está. O amigo dela diz que ela encontrou um fantasma, mas que ela não precisa ter medo. Ele então fica todo agitado e diz que vai protegê-la de qualquer perigo. A garota então o abraça agradecendo por salvá-la e o pobre cara simplesmente congela, completamente atordoado. Desajeitadamente, o jovem tenta acalmá-la, dizendo que estará sempre ao lado dela. De repente, Lanju levanta a cabeça, revelando um rosto sombrio e aterrorizante. Tentáculos saem dela e começam a se enrolar no corpo do jovem, completamente aterrorizado.
Ele é totalmente engolido pelas vinhas estranhas. Depois que tudo desaparece, a verdadeira Lan Yu aparece caminhando pelo corredor. Ela está andando pelo corredor parecendo assustada. A garota se pergunta como vai contatar a equipe sem sua pulseira de sinal. Ela ouve um barulho. A jovem gira, assustada, e vê o personagem principal. Mas inacreditavelmente, de repente, existem dois personagens principais. De repente, o personagem principal à direita grita com o outro. Com isso, ele corre para frente e acerta um soco bem no rosto de sua outra versão. O impacto revela o Ence falso com seu corpo bizarro. Nosso herói se vira e diz à garota para não ter medo, pois ele a protegerá. A criatura se levanta e diz que ele também é um impostor. Confusa, ela diz que isso não pode ser possível. Depois de perceber que são ambos falsos, ela decide se defender. Enquanto usa sua energia, ela comenta que pode ouvir suas comunicações internas. Os dois monstros ficam surpresos, pois não tinham ideia de que ela poderia fazer isso. Ela foca sua energia enquanto os monstros a encaram. Então as criaturas atacam a garota, mas de repente ela grita o nome de seu companheiro. Imediatamente depois, um grande monstro javali aparece. A criatura enorme quebra a parede e invade a sala, atacando os monstros. Sem perder tempo, o javali ataca os monstros, despedaçando-os. O javali olha furiosamente para as criaturas. A garota percebe que um dos monstros conseguiu escapar. Em outro lugar, a garotinha abriu uma porta. Ela aponta para o quarto, dizendo que eles estão lá dentro. Eles entram no quarto e ficam cara a cara com um buraco estranho na parede. A garotinha começa a chorar e implora ao herói para salvar seus amigos. Naquele momento, nosso herói usa seu poder e elimina a garotinha, que na verdade era um monstro. No chão, a pequena figura começa a se transformar em vinhas, revelando seu verdadeiro corpo. Mas ele acha que foi levado para lá por um motivo, então ele usa sua técnica para investigar o buraco. Lá dentro, ele encontra vários casulos pendurados no teto. De repente, os tentáculos pretos começam a se mover. As vinhas se unem e formam um grande monstro na frente dele. A criatura se revela e encara nosso herói. E em um instante, a criatura ataca o personagem principal. No meio do ar, ele contra-ataca, corta dois dos casulos e sua amiga cai no chão. A criatura ainda está de pé. O Ence se aproxima de sua amiga e menciona que eles estão dentro de um sistema digestivo. Sua amiga enlouquece, pensando que ele é um fantasma. Rod, jovem, está surpreso, pois não sabia que o MC havia despertado seus poderes. Mas de repente, a criatura de Vidéria começa a se mover novamente. O monstro cresce ainda mais, assumindo uma forma bizarra. Ele percebe que o monstro não apenas copia aparências, mas também absorve as memórias de suas vítimas. E naquele momento, o amigo deles aparece montando um javali gigante. A criatura enorme avança e ataca o monstro. A ruiva fica atônita com o javali gigante. A garota sorri. Naquele momento, videiras gigantes se manifestam na floresta. O vilão então percebe que seu corpo está recebendo nutrientes do monstro. Com um sorriso, ele declara que agora a verdadeira batalha está prestes a começar. Dentro do monstro, eles estão aterrorizados enquanto o espaço começa a diminuir. O personagem principal e seus amigos estão sendo esmagados. O vilão revela que levou anos para criar essa armadilha e que a cada 10 anos ela precisava absorver nutrientes dos humanos para sobreviver. O monstro agora absorveu os nutrientes de um caçador de classe C. Com um sorriso, o vilão segura uma fruta e diz que finalmente amadureceu. Mesmo que tenha levado centenas de anos para cultivar, as frutas estão finalmente prontas. A árvore perecerá logo após dar seus frutos, mas de repente ele percebe que algo está errado com as frutas. Um momento depois, as frutas começam a pulsar com uma energia estranha. As frutas então murcham, perdendo toda a sua cor e energia. O monstro fica furioso, imaginando como os nutrientes poderiam ter simplesmente desaparecido. Uma grande explosão ocorre. Foi o nosso garoto que conseguiu escapar e salvar todos. O monstro se pergunta como um caçador tão fraco poderia ter escapado de sua armadilha. Ele decide atacar o EC. A estranha energia do vilão causa uma espécie de distorção. A distorção se torna um portal que o homem usa para atacar o EC e seus amigos. Vendo o perigo, o personagem principal joga seu chicote para o javali para que ele possa carregar seus amigos. O javali então carrega seus companheiros de uma só vez. Naquele momento, o vilão furioso ataca de todos os lados. Os ataques se intensificam, vindo de todas as direções. O personagem principal usa sua habilidade fantasma para atacar o vilão. O MC consegue cortar o vilão. Para a surpresa do nosso herói, o vilão sente dor e apenas zomba do ataque. O monstro se pergunta como um caçador de classe poderia tê-lo machucado assim. Com um olhar furioso, a criatura diz que um caçador inútil não deveria possuir tanto poder. Ele reflete e pergunta quem realmente é o personagem principal, mas então atinge o MC com outro golpe poderoso. O impacto do golpe é tão poderoso que lança o personagem principal voando para o chão. No chão, o MC se pergunta como alguém com tanto poder pode sequer existir. Rangerando os dentes, ele admite que o inimigo é forte. Ele pensa em pedir ajuda ao seu time, mas eles demorariam muito. Ele então entende que precisa aguentar por pelo menos 2 horas até a chegada do reforço. Para lutar contra o monstro, ele pega 2 talismãs para aumentar seu poder. Ele então ativa os amuletos e usa sua técnica secreta. Uma aura dourada começa a emanar do ANC e de repente sua mão fica vermelha.
Com o poder do talismã, sua forma física muda completamente. Vendo isso, o vilão sorri e diz que a luta está ficando mais interessante e diz que agora ele vai lutar de verdade, sem tempo, e ataca novamente. Mas em um piscar de olhos, o personagem principal aparece na frente do vilão. Com um sorriso, o vilão estala os dedos. O personagem principal não se abala e ataca o vilão, mas o vilão rapidamente prepara um contra-ataque. Em suas mãos, uma lança feita de energia cósmica se forma. Os dois então se enfrentam em uma luta com suas poderosas lanças. Com um impacto poderoso, as duas armas colidem. Mas o nosso garoto leva a melhor e consegue cortar o ser cósmico novamente. O vilão não pensa que a lança do nosso cara é durável demais. Nosso garoto pensa que os talismãs duram apenas um curto período de tempo, então ele precisa ser rápido. Aproveitando a oportunidade, ele se aproxima e corta o feijão em pedaços, assim como Trunks fez com Frieza. Depois de picar o feijão, ele se aproxima dos restos, mas a criatura não terminou e admite ter subestimado o personagem principal. De repente, a criatura começa a emergir de seus próprios restos. Chocado, o personagem principal percebe que Dur tem o poder de controlar o espaço e o tempo. Ele entende que para vencer essa luta, ele terá que obliterar completamente o vilão. O vilão sorri e diz que ele realmente não pode vencer esta luta. O monstro então usa sua habilidade, criando algumas cópias de si mesmo. Mesmo enfrentando essas probabilidades, o personagem principal assobia. Ele então invoca um cavalo feito de energia. Montado em seu corcel dourado, ele avança com seu exército de cavalos. Então começa. Parecia que o personagem principal estava montando um dragão, mas na verdade eram centenas de cavalos de energia. A tropa dourada desce dos céus como um meteoro em direção ao vilão. Ele percebe que os talismãs estão perdendo o efeito e precisa terminar a luta desferindo um golpe poderoso. Mais uma vez ele destrói o vilão. O personagem principal se vira acredita do que venceu, pensando que o inimigo foi finalmente derrotado. Mas o vilão usa sua habilidade de espaço-tempo no personagem principal, pegando de surpresa. Em outro lugar, vemos uma montanha coberta de corpos e esqueletos espalhados. No meio da carnificina, uma mulher misteriosa está procurando por algo. Ela então percebe que a energia do monstro desapareceu completamente da área. Com um olhar sério, a mulher diz que se não encontrar o monstro, será punida por seu mestre. Então ela invoca uma centopeia gigante para encontrar o ladrão que roubou o seu monstro. Com seus olhos vermelhos, a criatura diz que pode sentir o cheiro de sua presa. Agitada, ela diz que o cheiro está vindo de lá. Com um sorriso, a criatura diz que o ladrão deve estar procurando mais tesouros. De repente, uma sombra misteriosa passa por ela, acabando com ela em um instante. As mulheres se surpreendem ao ver uma pessoa escondida. A sombra então se põe sobre o corpo que derrotou. A assassina diz que as mulheres neste lugar são muito bonitas, então ela lambe os lábios e diz que a beleza delas está a deixando com muita fome. De volta à luta, o personagem principal está flutuando em um espaço cósmico. Então o ser encapuzado o confronta e diz que ele finalmente parou. Com um sorriso confiante, o ser de energia diz que gosta de surpresas e quer ver a história do nosso garoto. Então ele usa seu poder para tocar o rosto do herói e ler suas memórias. A figura encapuzada diz que o cara é apenas um catador de lixo comum, sem nada de especial nele. Mas de repente, o ser de energia cósmica se surpreende com o que vê nas memórias. Ele se pergunta por que o herói tem memórias que não pertencem a este mundo. Além disso, ele vê imagens de um lugar desolado cheio de criaturas estranhas. O ser encapuzado também sente uma energia poderosa vindo do personagem principal. Animado, ele diz que um oponente como o Steel Dish é extremamente excitado. Ele transforma sua mão em uma lâmina e diz que não pode deixar o herói se desenvolver mais. Com a lâmina no pescoço do nosso cara, o ser encapuzado se pergunta se deveria eliminá-lo agora. O espaço ao redor deles começa a se estilhaçar. De repente, uma garota misteriosa aparece e exige que ele devolva o cristal para ela. O ser de energia se pergunta como ela conseguiu quebrar sua barreira apenas com sua voz. A garota diz que finalmente encontrou seu alvo. Sem demora, ela avança em alta velocidade. O ser de energia cósmica não consegue reagir a tempo e é atingido de frente. Com a força de seu soco, a mulher arranca metade do torso do ser. O personagem principal que está sendo segurado começa a cair. Enquanto ele está caindo, a mulher o pega. Mas antes que ele atinja o chão, a garota misteriosa consegue agarrá-lo. Com o herói em seus braços, ela pergunta se ele está bem e diz para ele acordar. Ele abre os olhos. Então ele a chama de capitã e diz que está bem, mas ele não conseguiu derrotar o inimigo. A mulher se surpreende e se pergunta como o inimigo pode ser tão resistente. Naquele momento, o ser de energia começa a se regenerar. De repente, uma árvore gigante emerge do chão com várias frutas estranhas novamente. Vendo a árvore, a mulher grita que o inimigo está tentando escapar. Então eles começam a atacar a árvore e seus frutos simultaneamente. Com um golpe direto, a mulher corta uma fruta que cai no chão. Nesse momento, os amigos do personagem principal chegam e perguntam se ele está bem. O cara de cabelo laranja se aproxima e pergunta de onde veio aquela fruta estranha. O herói então aponta para a árvore e diz que ela sequestra pessoas para gerar esses frutos. A capitã diz que se a fruta é má, eles precisam destruí-la imediatamente. Mas quando ela tenta atacar o objeto, nada acontece com ele. Todos estão confusos sem entender o que está acontecendo. Enquanto isso, em outra dimensão, o ser de energia cósmica consegue escapar.
Os frutos da árvore que ele conseguiu salvar caem nessa dimensão. Todos os frutos caem rolando. Então ele se prepara para reunir os frutos que conseguiu salvar do ataque. Seu encapuzado fica aliviado por ter escapado por pouco de ser derrotado pelo grupo. Uma energia vermelha aparece. Uma figura sombria emerge e pergunta se você conseguiu pegar os frutos da árvore. Ele responde que só conseguiu 7 e que 2 catadores de lixo atrapalharam seu caminho. Seu sombrio diz que cuidará dos frutos e que o outro ser precisa ficar mais forte. Então ele absorve os frutos e diz que isso ajudará a recuperar parte de seu poder. A figura encapuzada diz que ainda há um longo caminho a percorrer para recuperar todo o seu poder. Seu sombrio então ordena que o outro encontre o resto e os traga para aquele lugar em um prédio futurista conhecido como a Guilda dos Catadores de Lixo. Lá dentro, vemos uma reunião acontecendo. Um garoto de cabelo preto diz que convocou todos para um assunto importante. Um cara de cabelo roxo reclama, dizendo que todos estão ocupados e que a reunião é uma chatice total. Ao lado dele está um homem careca com uma grande barba. O cara de cabelo roxo se imagina com uma mulher e diz que só usa para reabastecer sua energia. Com isso, uma mulher de cabelo preto fica confusa com a conversa deles e sua xícara começa a flutuar. Ao lado dela, a capitã está dormindo profundamente na mesa de reunião. O garoto então diz para não acordá-la e que eles devem continuar a reunião. Ele diz que tem uma mensagem importante da sombra e seus seguidores vão quebrar o selo da região. Todos na sala ficam sérios ao ouvir sobre essa ameaça que se aproxima. Um homem de armadura diz que esperou muito tempo por isso e que desta vez ele apagará a sombra. O cara de cabelo roxo então pergunta o que há de tão especial nessa sombra. Uma mulher de cabelo verde diz que ele não estava na guerra, mas a sombra é um inimigo poderoso. Um deles pergunta se isso significa que eles têm uma chance de vencer a batalha. O garoto responde que as chances não são zero, mas também não são muito altas. Vemos os personagens principais lutarem contra a sombra. O jovem de cabelo preto diz que nosso herói é a chance deles de vencer no futuro. Em outro lugar, vemos o personagem principal com uma garotinha no laboratório subterrâneo. Um pesquisador agradece ao jovem por trazer a fruta e ele diz que não foi nada. A cientista diz que a fruta parece uma planta mutante e ela nunca viu nada parecido antes. Com isso, a garotinha se aproxima do tanque e diz que é uma fruta de uma árvore humanoide. O herói e a pesquisadora se surpreendem e perguntam o que é uma árvore humanoide. A garota explica que é uma espécie de planta que evoluiu para ter consciência. Ela então diz que a mutação ocorre durante a fase de muda das sementes da árvore. A garotinha continua explicando que o processo leva centenas de anos para ser concluído. Ela diz que a energia da árvore é transferida para o fruto para que ele possa amadurecer. Nossos garotos ficam confusos e perguntam como a garotinha pode saber de tudo isso. A garota então diz que as memórias parecem estar em sua mente e podem ser de seu pai. De repente, a fruta dentro do tanque começa a pulsar. A pesquisadora diz que a fruta está prestes a amadurecer, então vemos a criatura estranha anterior. A criatura ataca a garotinha. Mulher de amarelo usa um cinto. A pequena mulher com seu sorriso macabro também contra-ataca. Ela ataca a criatura estranha. O monstro zomba do pequeno ser. Ela ficou muito convencida e acabou sendo cortada pelas garras da garota. E em um piscar de olhos ela foi derrotada. A mulher de cabelo verde fica chocada ao ver o inimigo derrotado com um único golpe. A mulher de amarelo explica que o pequeno ser é um zumbi de classe especial. Ela então mostra os diferentes tipos de zumbis que existem no mundo. A mulher continua dizendo que o pequeno ser é o rei zumbi mais forte que existe. Naquele momento, a mulher de cabelo verde percebe que o inimigo tem aquele zumbi poderoso, e assim que ela estava pensando em escapar, o rei zumbi a perfura em um piscar de olhos. A mulher de cabelo verde fica furiosa por ter sido enganada enquanto seu corpo se dissolve, deixando para trás apenas seu osso dourado. Com um sorriso, a mulher de amarelo rouba o dedo de ouro da mulher. Ela então diz que o pequeno ser deve ir atrás do inimigo e recuperar o resto. Um jadule, monstro aterrorizante, emerge do chão. Vemos duas pessoas jogando The King of Fighters. O capitão reclama que a garotinha já ganhou 30 vezes seguidas. Então o personagem principal aparece varrendo e diz para eles jogarem outra coisa porque estão fazendo muito barulho. O capitão então diz que a tarefa da garota é brincar com ela. Nosso garoto fica irritado e percebe que trazer a garotinha para casa foi um erro. Ele acha que a missão foi um sucesso, mas o dinheiro não é suficiente para comprar armas. Nosso herói, Elliman, não está gostando de não ter encontrado nenhum cristal na última missão. A garotinha então pergunta se ele quer um cristal e diz que conhece um lugar. O personagem principal fica surpreso com a informação e pergunta se é verdade. Então ele se dirige a um local montanhoso escuro para encontrar o cristal. Ele desce o desfiladeiro com sua espada. Chegando ao fundo do lugar, o herói se encontra em um ninho de cobras gigantes. O personagem principal usa uma técnica para se dividir em 10 clones para encontrar o caminho certo. Depois de um dia de busca, ele finalmente encontra o lugar que estava procurando. O lugar é cheio de cristais verdes brilhantes. O personagem principal fica animado e diz que com tantos cristais, ele pode finalmente fundar seu próprio clã. De repente, um círculo mágico roxo aparece no meio da caverna. Uma garota saída de Hogwarts emerge de um círculo mágico com uma varinha na mão. O herói fica confuso ao ver a garota misteriosa.
Ele então se pergunta se ela é uma das novas alunas da Academia de Colecionadores de Lixo. A garota de repente começa a emanar sua energia. A roupa de bruxa se dissolve rapidamente. De volta ao rei Tsumbi, ela ataca a enorme criatura. Ela libera ramões poderosos. Seu golpe poderoso arranca alguns dos membros da criatura. Mas assim que perde alguns braços, outros brotam rapidamente de volta. A criatura centopeia gigante ataca o rei zumbi. Uma mulher de amarelo diz que o monstro pode se dividir, e isso é um problema. Ela então morde o próprio dedo para usar uma técnica especial. A mulher usa seu sangue para invocar uma energia vermelha. Com os olhos brilhando, a mulher de amarelo usa sua técnica de 1000 homens. Ela consegue encontrar o ponto fraco da centopeia gigante. A mulher então ordena que o pequeno ser ataque o ponto fraco do monstro gigante. O pequeno ser avança em alta velocidade. A criatura então atinge o ponto fraco da centopeia, revelando até mesmo a pequena mão que a controla. A de amarelo aproveita a chance para atacar com sua lâmina. Ela então corta a pequena mão junto com a centopeia. O rei zumbi adora a visão dessa bagunça. A mulher de amarelo sente a tensão física de sua técnica. Ela então diz que finalmente eliminou a ameaça. Ela então desmaia, mas o rei zumbi a pega no último segundo. Eles então retornam para dentro do poço enquanto mosquitos monstros voam para longe da batalha. Eles carregam informações importantes sobre o poço.